Eu não tenho nenhum... Tu tem notificação na tela do celular? Não tenho mais. É isso aí. Aí, o meu próximo passo, o Vinhas, ele me tenta com esse negócio. Não, fico, cara, não será pode que ter. WhatsApp. Quer falar comigo, me liga. Cara, o WhatsApp, assim, ó, o WhatsApp, ele não pode te noiar ao ponto de tu tá 100% disponível pra todas as pessoas o tempo inteiro. Ah, então é esse meu problema. Quando tu tá no teu escritório, tá? Eu vou te dar um exemplo, tá? Olha só, tu tá no teu escritório, tá? E aí tu tá fazendo uma coisa. Qualquer ela que seja. Tá? Tu tá fazendo um trabalho e chega uma pessoa pra falar contigo. Tu para o que tu tá fazendo pra falar com ela, ou tu fala assim, espera 2 minutinhos que eu já falo contigo. Exato. Tu espera 2 minutinhos. Então, assim, nada é tão importante que Não posso esperar. não posso esperar 2 minutinhos. Então, tu deixa ali, entendeu? Quando tu tiver acabado aquilo ali, tu vai ali no teu web WhatsApp, ou daí tu vira o teu celular, abre e olha. Enquanto isso, as coisas esperam, cara. O imediatismo, ele tá enlouquecendo as pessoas. Não, eu faz muitos anos, mas muitos anos que eu não tenho nada, que eu não tenho o azulzinho, que eu não tenho não tenho horário, não Eu tenho nada. tenho o azulzinho. Sobe Eu tenho o azulzinho, pra mim não... Eu até prefiro ter o azulzinho, porque aí as pessoas sabem que eu não li. Entendeu? Só que assim, velho, às vezes eu fico uma semana sem ler. Uhum. Tipo, isso é outra coisa que foi muito longo, assim, pra mim, mas hoje, cara, às vezes Cara, eu me desapeguei assim, sabe? Eu me desapeguei. Se for uma coisa muito importante, o cara vai me ligar, é isso aí. E aí, Gabriel? Tempo. Estamos gravando. Estamos gravando, então, cara. Matheus, cara, bem-vindo, cara. Obrigado. A gente sempre agradece aqui, a gente pegou o costume faz tempo já de agradecer o tempo. A gente tava falando no off ainda, a parte Gerir o ser tempo. tudo na hora, todo mundo quer resposta, todo mundo quer tudo. E a partir do momento que tu abre mão, né, de todos os teus negócios para estar aqui, da tua família, para não sei o quê, para que a gente consiga mesmo, o nosso intuito aqui, Matheus, sempre foi, desde o começo, é o que nos move de verdade, é passar conhecimento, é um estalo, é um empurrãozinho, alguma coisa que a galera pega e era isso que eu precisava, e consegue seguir a vida. Então, obrigado por abrir mão do teu tempo e vir aqui compartilhar a tua história para que alguém consiga aí, né, ter um norte na vida. Legal. Não, eu que agradeço, né? Pra mim Fico muito feliz aí de receber esse convite. E, cara, me passa um filme assim na minha cabeça, sabe? Depois de tudo que eu passei na minha vida, várias etapas, né? Umas mais felizes, outras mais tristes. Eu venho aí de 2 semanas, vamos botar aí de um mês muito legal. Dei uma palestra bacana aí pra equipe da Sulgás Legal. no último mês. Depois eu venho de ontem uma palestra para uma turma do Gil lá da Unicinos. E agora convidado aqui pro podcast de vocês. Então, assim, 5 anos atrás não, mas 8 anos atrás, se alguém fosse me perguntar se eu ia estar aqui hoje, eu fico arrepiado, assim. Legal, cara. A reviravolta que a minha vida deu foi muito grande. Então, óbvio que eu ia aceitar o convite. E quando a gente tá mal, né, a gente quer tá bem, né? Então, eu acho que quando as coisas melhoram, a gente tem que dar valor para isso. Perfeito. E não esquecer do que aconteceu, né? E sim valorizar, né, o que se passou. E aí disponibilizar o tempo para passar ensinamentos, né, para outras pessoas e contar um pouquinho da nossa história, né? Legal, meu. E eu acho que a gente tem bastante coisa para contar aqui. Bastante coisa. E Já vi que compartilhar. tem Vai várias render. reviravoltas aqui. Ele já lançou um plot twist, já segurou o público. Ele me segurou aqui, já. Viu? Se E aí vendeu. tu, Paloma Mônica, muito obrigado pela tua presença, cara. Cara, eu tava pra dizer a mesma coisa pra ti. Então- Eu ia te agradecer. Vamos pagar esse podcast, então. Vamos lá, então, né? Nossos patrocinadores, Matheus. Primeiro que Ó. acreditou nessa loucura toda, Red Bull. Aliás, essa geladeira é tua também, tá à tua disposição. Se quiser ir te Fica à servir, vontade. fica à vontade. Não pode levar a geladeira, se bem que tu deve ter as tuas, mas 99% dos nossos convidados, tá, mas eu posso levar embora? Não pode levar. E, Ainda não chegamos nisso, né? Ainda Mas não nada que a chegamos. Red Bull não queira nos dar algumas geladeiras para que a gente esteja aí disponibilizando para todo mundo. Sorteio, quem sabe? Quem Um comentar. sorteio Bah, tá para os seguidores de Tá Vinhas chegando. Cash, uma geladeira. Cara, a gente chega a 1 milhão de comentários. Só do Michael. Só do Michael. Só do Bush. Michael. Do Michael e Bush vai ser a maior guerra que a gente ia viver. Espírito Santo, Bebidas do Sul, né? Com muito carinho, deu muito certo. Parece que é programado Deu? isso aqui. Olha só, Caramba, tudo organizado. cara, a gente hoje tudo tá organizado. em alta. Mais de né? 2.500 rótulos de vinho. Dos maiores importadores de vinho do estado. Então, muito obrigado, Bebidas do Sul. Agradecer a Rafael Toro também, né? Academia de Finanças aí, desconstruindo todo o modelo de educação de finanças para trazer uma metodologia incrível. Já vale muito a pena olhar. No Instagram deles mesmo já tem muita referência, então vale super.
O Vitório, que é meu amigo há muitos anos, que é o CEO lá da Rafael Toro, eu vi agora, a gente troca muita figurinha, e ele começou a gerar conteúdo sobre a vida dele de CEO, como é que gerenciar uma equipe daquele tamanho todo. Então vale a pena também, vamos botar o arroba dele por aqui depois em Nossa, algum momento. já vou Mas seguir ele tá também. botando bastante conteúdo lá. Share. O Share, né? O Academia Share. Academia Share. Não. Rede social de educação, né? Hoje em dia ela já quase passou dessa rede social. Ela é uma plataforma incrível de muita educação. Tem marketing ali, comunicação. Já tem novas áreas, né? Tem Já estava novas entrando administração. Então também é um novo momento da educação aí. Tem um propósito incrível. Também vale muito a pena ali dar uma olhada. Conversando com o Rafa, que é o CEO lá do Share, eles se deram conta que depois de tantos anos falando sobre marketing, estava na hora de começar a ensinar a gerir as empresas. Então eles estão pegando esse braço de finanças, administração e gestão. Então tá começando a ter essas aulas por lá também. E a Cadeirode, essas cadeiras maravilhosas que fomos presenteados, né? Então, as Cadeirode são 30 lojas no Brasil. Aliás, o seu Miguel, muito obrigado, Miguel. Sei que o Júnior estava por aí, mas a gente não conseguiu se encontrar, que é o gestor da rede toda. E também a Andrea, também, que é uma das fundadoras aqui da Cadeirode de Porto Alegre. E sempre relembrando, né? Para todo mundo que quiser testar a nossa cadeira, já que a gente faz tanta propaganda, eu chorei para ganhar uma própria minha, que agora tenho. É verdade. Então, vocês podem estar testando aí no showroom que fica na João Valig, né? Então, já vai lá, já toma um cafezinho com o pessoal, já conhece o Miguel, a Andrea, já conta a tua história. Quem sabe tu não sai de lá com uma cadeira também, né? É isso aí. Pagamos. Boa, vamos lá. Pagamos. Quer um café, cara? Eu aceito. Na tua caneca incrível. É personalizada. Que Tu não é um para, convidado né? autêntico. No nosso convidado autêntico. Muito obrigado, Soc. O Soc é um amigo meu de muito tempo. Também que abriu uma empresa, quebrou também. Temos que trazer o Soc aqui. É verdade. Quebrou e agora se reergueu. Cara, tudo que tu possa imaginar, Matheus. Brinde, caneca, camiseta, faixa, pulseirinha, tudo, cara. Bacia, tudo que for brinde é com ele, meu. Ele faz pra nós. Ele faz? Faz tudo. Faz. Tudo. Eu vou te passar o contato. Vamos pegar o E contato. não é só o fazer, é o jeito que ele faz. Porque realmente quem aceita trabalhar com a gente sabe que vai virar 7 noites, provavelmente, e acordar num domingo de manhã. E ele sempre se propõe a nos ajudar, independente do perrengue que é. Então isso nem é publi, nem é combinado. É realmente o que acontece. Não, ele é um parceirão meu. Não, e essa caneca, ela tá diferenciada. Ela né? tá bonita, tem né? uma estrutura. Tá bonita, toda. né? É. Parabéns. Então, e a gente já viu várias pessoas, inclusive a Suelen, né? Copiando nossas canecas, né, Gabriel? Exatamente. Tairinhas. Mas então, a sua, nossa social media, que cuida de todas as nossas redes, aí tem uma empresa gigantesca também que atende só a área médica e nós. Então, para dar uma quebrada na rotina dela. Matheus, Vamos lá. vamos lá. Cara, quem que é o Matheus hoje? E aí, daí, a gente começa a abrir umas janelas para entender como que chegou. Mas quem que é o Matheus hoje? Beleza. Hoje, o Matheus é um cara do ramo alimentício, né? Eu tô à frente do Grupo Iachar. Sou sócio de algumas operações, né? São elas... Às vezes eu até esqueço algumas. Porque eu sou um cara muito inquieto, né? E eu acho que as pessoas já podem até ter visto pelo jeito que eu fico aqui na cadeira, assim, eu sou assim nos negócios também, eu não consigo ficar parado, assim, fico me mexendo, o braço, perna, na cadeira, é uma coisa de mim. Mas eu sou da Tica Parrija, do Armazém Box 18, Marujo, Marisqueria e Bar, da Mureta, antiga Mureta da Miguel, que agora tá no Moinhos de Vento, da Panaderia de Leste, também agora, mais recentemente, com o Gajinho. A gente está entrando agora no mercado também. Na verdade, a gente fez a aquisição de uma empresa que se chama Aluá, que ela trabalha com um elixir que se chama... que é o Aluá, que ele é tipo uma kombucha nacional brasileira da Amazônia, né? Que a gente vai começar a trabalhar agora nos próximos dias até. E acho que é isso, cara. E os carros, cara? Não, os carros não quero uma... Eu até falo sobre isso, mas eu não deu, assim. Mas eu aprendi muito, tá? Pra quem não sabe, o Matheus também era um colecionador, ou um procurador, ou não. coisa, era um... Ah, não, isso sim, mas é que eu fiz essa cara porque eu quebrei quando eu trabalhava com carros. Não foi isso. E a gente não sabia. Não sabia. Então, o meu primeiro negócio como empreendedor foi com carros. Então, aí tu perguntou assim, e os carros? Aí eu falei, carros não, né? Porque
me traz más lembranças. Mas conta, cara, Mas assim, e tá além... no livre, né? Então, vamos lá. Então, assim, ó, além dessas empresas todas que eu listei aqui, eu tenho o meu projeto, que é o Mateus em Busca. Aliás, Uhum. sigam no Uhum. Instagram. Já vai Isso aí. ficar aqui. ó. @Mateus em Busca, com H. E lá eu tenho, assim, alguns nortes, né? Que é viagens, eu fico em busca de antiguidades e em busca de carros antigos, aí sim. Ah, Uhum. Aí eu tenho o meu minizinho, que é um Mini Cooper, aquele do Mr. Bean, pequenininho, 1972. E agora o Fusquinha 77, que é o Marisco, que é um Uhum. verdinho. São os meus xodós, né? Aí esse sim. E sempre que dá, eu vou em busca de algum outro. Tinha uma Cherokee também em 97, eu não sei se tu lembra. Claro. Que eu peguei eu vejo todos os teus posts, né, meu? cara. Ontem ou hoje tu postou de uma motinho também, numa Vespinha. Uma Jog. Uma Jog. Uma Jog, a Jog 2000, é minha Jogzinha. Uhum. Tá estragada, pra variar. É que tu tem pouca Ontem- coisa pra fazer, né? Ontem eu saí pra dar uma banda com ela no condomínio e aí eu voltei com ela empurrando, né? Minha mulher me olhou e falou assim, ô Matheus, tu é muito idiota. Entende logo esses troços. Cara. Tu nunca voltou dirigindo nada, tu sempre volta empurrando. Ai, ai. Tu sai dirigindo e volta empurrando. Mas Mas é uma diversão. enfim, Vamos, cara, aonde que começa o Matheus empreendedor? Tu é de Porto Alegre, tu sempre viveu Sou. aqui. cara, assim, ó, minha família, né, a gente é de origem judaica, então o comércio, né, o varejo tá na veia, né, da nossa família. Os meus avós maternos e paternos, todos tinham comércio, né? O meu avô é fundador o meu avô materno era um cara muito conhecido aí pelos mais antigos, né? O Marcos Rachevski, conhecido como Tio Marquinhos, ele tinha a rede de loja Soberana dos Móveis. Uhum. Chegou a ter quase 30 lojas em Porto Alegre. E o meu avô paterno tinha 30 lojas em Porto Alegre. Porto Alegre e região metropolitana. Imagina que loucura. Ele tinha um centro de distribuição de 10 mil metros quadrados em Canoas, pra ter ideia. É. Isso nos anos 70, espaço. 80, 90. Tá louco? Meu pai tinha loja, tinha o Bazar Floresta. Meu tio tinha a Footwalker, não sei se tu lembra, de tênis. Não, essa. A Footwalker que vendia os tênis, as coisas de basquete, beisebol, esportes mais dos Estados Unidos, os bonés, né? Então, assim, toda a minha família Tinha tinha... que ter 7 linhas, tinha que ter o botãozinho. Isso, botãozinho por dentro, Isso. né? A jovem aqui não acompanhou isso. Não sei do que estamos Mas é falando que antigamente, quando tu ia comprar Tinha um que ser boné... de outra cor a aba dentro. Pra ser o boné quente importado, tinha algumas regras. A aba tinha que ter 7 linhas tracejadas. Tu virava o boné por dentro, o botãozinho lá dentro tinha que ser de metal. Tinha um monte de coisa que tu via que não era um boné Tinha falsificado. códigos ali. Tinha. Entendi. As 7 linhas eram o principal. Isso aí. Maravilha. E aí, então assim, minha família toda sempre foi do varejo, né? E eu, cara, me lembro que... E meus pais tinham o Bazar Floresta, que era, na época... Hoje em dia, o cara vai num casamento, é convidado para um casamento e compra lá no site ali viagem pra Tailândia. E o cara ganha um dinheiro na conta, né? Uhum. Nos anos 90, eu nasci em 85, Porto Alegre. Os meus pais tinham, nessa época, o Bazar Floresta, que era uma loja principalmente de lista de noiva. As pessoas ganhavam realmente o presente, né? E eu, cara, com 5 anos, 6 anos, me lembro de ajudar minha mãe a montar a vitrine da loja. Uhum. Então, assim, o varejo e o comércio, eles estão na minha história, na minha essência, né? Eu me criei dentro de lojas. Uhum. Do meu avô, da minha avó, e do meu pai, da minha mãe e dos meus tios. Né? E, cara, e eu me lembro que o Matheus Empreendedor, né? Tu me perguntou assim, quando é que nasceu o Matheus Empreendedor? Cara, o Matheus Empreendedor, ele nasceu com 7 anos de idade, ou 8 anos de idade. Eu criei uma fabriqueta de botão, de goleiro de botão, no depósito do box de garagem dos meus pais, num prédio que a gente morava. Eu me lembro que eu peguei da cozinha da casa dos meus pais a faca elétrica de cortar pão da minha mãe e comprei uma madeira e serrava a madeira para fazer goleiro de botão e pintar. E fiz com um vizinho meu, a gente fez uma sociedade para vender os goleiros de botão pros vizinhos. Uhum. E aí foi a minha primeira empresa, entendeu? Acho que não deu muito certo lá na época, mas... mas eu gostava de fazer negócio. Sim, volta e meia também queria cortar um pão, não tinha como cortar um pão. Não, ela ficou enlouquecida. Estragou a faca, óbvio, né? A faca era pra cortar pão, não era pra cortar madeira, mas...
Mas E aí, bom empreendedor brasileiro se virando Cara, pelos meios sempre É. tive ideia, assim, eu sempre gostei. Por exemplo, assim, eu sempre fui um cara que viu uma placa de aluga, assim, em qualquer lugar que eu passo na rua, eu olho uma placa de aluga e eu penso, aqui tinha que ser tal coisa, ali tinha que ser tal coisa. Eu já tem que me segurar, assim, deixar o telefone longe pra não ligar e tentar alugar, Uhum. sabe? E aí, então, assim, né, vindo bem da infância mesmo, tu vê, né, o Matheus empreendedor vem muito da infância. E aí, cara, Matheus foi pro colégio, daí faculdade, fiz administração, acabei não me formando. Trabalhei muitos anos numa empresa que começou como fomento e hoje é um banco, Uhum. né, na área comercial. Ah, boa. Então, isso aí já é um Né? diferencial. É, Que a gente, nas empresas que nós somos sócios, cara, como é difícil a parte comercial. Uhum. A É. venda por si só, né? é. A venda de um projeto, a venda de um negócio, a venda, enfim. Estar na rua, batendo pé, batendo porta. Não, eu sempre fui comercial, cara. Eu vendo sem querer vender. Uhum. E às vezes as pessoas me dizem que eu vendo muito bem porque eu vendo sem querer empurrar uma coisa. Perfeito. Né? E aí, cara, é muito engraçado até, porque tu pega, por exemplo, assim, um dos meus primeiros empregos, eu nem sabia que eu queria trabalhar com alimentação, mas foi com a Eleonora, que era dona do Birrepasta, que era dona do Gato Pardo, que era dona do Aldente, pô, principais, uma lenda, né, da culinária, do ramo gastronômico de Porto Alegre, que era a Eleonora, eu trabalhei com ela quando eu tinha 20 anos. Uhum. E eu era comercial. Com 20 Uhum. anos, eu vendia os espaços dela para eventos, formaturas e tal. Lá com 20, 21 anos eu tinha, eu acho. Foi antes de morar em Israel, que eu fui passar um ano em Israel. Então, assim, daí eu fiz trabalhei, fiz estágio na faculdade e tal. Aí depois trabalhei nessa empresa, né, que começou como fomento mercantil, depois virou um banco. E aí com 20... Cara, não me lembro se foi com uns 23 ou com uns 25 anos, eu abri minha primeira empresa. Isso da volta já, tu Israel. voltando de Israel. Voltando de Israel. Conta um pouquinho como é que foi lá, meu. Como é que Israel? É. Israel foi muito... eu não posso contar tudo aqui, né? Rolou lá, mas... Fica à vontade, cara. Mas, do que ficou cara, lá. foi demais, assim. Israel, eu fiz assim, é um país que eu me lembro que em 2005, né? Quando eu fui viajar, eu tenho 38 anos, então faz bastante tempo. Tinha-se muito mais preconceito com Israel. Uhum. O cara falava assim, hoje tu fala Israel fala assim, é uma nação de startups. Desenvolvido. Uhum. Uhum. Então as pessoas falam, Israel, pô, Sim, legal. inovação. Inclusive o Aí, Caldeira tá lá, o Pedro Valério tá lá, Missão Caldeira. Tão lá Legal. passando uma semana. Então, em 2005 eu falava, eu vou pra Israel. Os caras falavam, tu é louco? Fazer Sim, o vai quê pro lá meio- em Israel, meu? Vai pro meio da guerra. Vai morrer. Quem tá fazendo lá? E não, cara, já era muito pra frente, né? E Tu lá, lembra, cara... tu lembra do porquê de ir Não, pra lá? eu fui pra Israel porque eu fazia parte de um movimento juvenil aqui em Porto Alegre, super a ver com a comunidade judaica. E aí uma das etapas é morar um ano em Israel. E aí tem todo um programa, né? E tem várias etapas dentro desse programa. E aí comecei com um curso de 3 meses de hebraico na cidade de Netânia, que é na beira da praia. Não, 1 mês em Netânia, na beira da praia. Depois morei mais 1 mês em Jerusalém. Depois a gente viajou para alguns lugares. Eu fui para E a Polônia. ideia lá é ter acesso à cultura, tipo, desse programa, ou ele é para desenvolver, tipo, sei lá, se desenvolve em administração ou não? Desenvolve Várias áreas. São vários skills, assim, né? Que tu desenvolve lá. Então, assim, primeira etapa foi para desenvolver o hebraico. Uhum. Aí depois a gente desenvolvia, inclusive, parte administrativa, né? Mas também conflito árabe-israeli, né? Tinha aulas para entender do que surge, por que surge, tal. Depois a gente passava mais para... a gente teve uns 20 dias, assim, para estudar a Shoah, que é o Holocausto, né? Que é um momento super triste, mas que a gente diz que é lembrar para não acontecer de novo, Perfeito. né? Então, a gente ficou estudando um intensivo de 15 dias e depois a gente foi para Polônia, conhecer os campos de concentração. E o sentimento, meu? Cara, é um negócio que, assim, que não tem como descrever, porque... independente de... Tipo, agora eu tô todo arrepiado de maneira triste, mas, assim, independente de ser judeu ou não, é uma atrocidade da humanidade e não tem o que dizer, sabe? Mas estando lá, o cara sente que tem uma nuvem negra em cima daquele lugar, assim, sabe? Parece que tem um imã te puxando pra baixo e é mais difícil de caminhar, sei lá.
E por mais que... Eu me lembro que a gente visitou vários campos de antigos campos de concentração que não podem ser destruídos porque são patrimônio da humanidade. A gente foi numa antiga vala comum que tinha escondida numa floresta, era uma coisa assim, ó, faz muito tempo, eu não me lembro mais direito, mas eu me lembro que lá uma pessoa falou muito e foi onde mais me chocou, assim, sabe? Que foi quando não tinha muita parede ou muito detalhe para tomar a minha atenção, e sim só a história. E eu sabia que eu tava no lugar onde tinha rolado mesmo. Ali me pegou demais. Sim. Sabe? Então, a gente foi pra Polônia, depois a gente voltou pra Israel. E aí, depois eu fui bombeiro lá por um mês, de voluntário. Aí muda, né? Aí depois eu trabalhei numa marina no sul de Israel, que era... não, isso foi mais pro final, mas que era uma marina que eu ajudava a limpar barco. Trabalhei colhendo manga no deserto. Trabalhei numa fábrica de caixas. Cara, a gente fez muita coisa lá diferente, mas foi muito legal. Que bom. Tipo assim, pra uma pessoa que é inquieta, ele tava ali qualquer coisa, né? todo quer ser bombeiro hoje? Tô indo. Quer colher uma manga? Tô indo. Todo dia tinha uma coisa pra fazer. E aí eu voltei de lá e fui trabalhar nessa empresa, né? Foi essa, que é a Plata, né? Que hoje é uma baita empresa aí. E aí trabalhei, acho que uns 5... nem me lembro mais quanto tempo. 5 anos, eu acho que eu trabalhei na Plata. E aí abri a minha empresa. De venda de carros. Porque como é que foi essa história da empresa de carros? Ela começou legal, né? Eu me lembro que isso foi em 2000... eu tinha 25 anos, porque foi em 2010. Foi mais ou menos quando começou o Facebook, né? Eu acho. É isso aí, 2009, 2010. 2010. E eu me lembro que o Facebook ele tinha uma coisa diferente do Orkut, que ele passava o feed. Que tu podia jogar no teu mural, né? Vamos dizer assim. Era, né? Tu podia postar uma foto. Sim. E passava pra todo mundo. Isso. O Orkut era diferente. Tu tinha que ir no perfil da pessoa e largar lá. E eu comecei a pensar, cara, isso é uma coisa muito legal, porque tu consegue compartilhar uma informação com muita gente. E aí eu comecei a pensar, será que... E eu sempre fui um cara que eu sempre soube de cor o carro de todo mundo. Eu sempre gostei muito de carro, desde criança. O meu sonho quando eu era criancinha, quando eu tinha 5 anos, era ser taxista. Porque daí eu ficava pensando, pô, eu vou poder ficar o dia inteiro dentro de um carro dirigindo, que é a coisa que eu mais gosto. Então, quando eu tinha 5 anos, eu ia pra praia e ficava dentro dos carros da família, assim, dirigindo, brincando de dirigir, né? Sim. Porque não saía dirigindo de verdade. E aí, cara, eu pensei assim, vou começar a vender carro pelo Facebook. E aí eu comecei a vender carro pelo Facebook. Eu pedi um dinheiro emprestado pra minha avó, acho que ela me emprestou 2.000 lá na época. Eu me juntei com um amigo meu e a gente fez uns cartões de visita, alugou uma sala comercial, assim, que era 200, 300 pila por mês na época, na do Dr. Vale, do lado do Walter ali. E pegou 2 carros de amigo, 3 carros, mandou fazer uma plaquinha assim, tirou as fotos igual os caras fazem hoje, sabe? Só que em 2010, velho. Sim. E começou a vender os carros. Comissão 3%. E começou a vender os carros. E a gente chamava como oportunidade, né? E aí, tá, mas peraí, a gente quer fazer os carros... eu quero vender carro, mas eu quero também vender lancha. Tá, mas eu também quero vender moto. Então, como é que vai ser o nome? Carro, náutica e moto. Então, K de carro, Mo de moto, Na de náutica, Camona. Trade de negócio e Motors. Camona Trade Motors. Tá, virou o nome. Aí fizemos um site e começamos a vender. E aí, começou a vender carro, cara. E começou a ir bem, sabe? Aí, nisso, o meu amigo já tava pensando em fazer outras coisas. Eu acho que ele tinha conseguido, na época, um cargo público. E aí, ele falou, Matheus, tu tá tocando mais um negócio que eu e tal. Eu comprei a parte dele. Né? Eu me lembro que, na época, meu avô ainda era vivo. Ele me ajudou, né, com a grana pra comprar. Como é que é essa parte aí, meu? A gente já passou por algumas fases, umas 2 vezes, eu acho. Dessas de saída de sócio, entrada de sócio. Ele saiu muito bem nessa, porque eu vou te contar o resto da história. Sempre tem alguém que sai muito bem. É inacreditável. Ele saiu com 9.000, tá? Mas ele é meu brother até hoje. A pergunta é mais sobre isso. Eu vou mandar isso pra ele depois. Se foi leve, se foi... Não, foi de boa. Eu acho que foi de boa. Sempre tem uma... É complicado, né? Mas foi de boa. Tiveram piores. Mas assim, aí... eu me lembro que a gente foi pra... Que eu comecei a ganhar uma certa grana.
né, no negócio dos carros. E aí, cara, comecei a ganhar grana e comecei a achar que tava bem, sabe? Comecei a achar que tava bem e tal. E quando eu vi, eu tinha trocado os pés pelas mãos, entendeu? Eu já não tava mais tão bem, eu já achava que eu era o cara e não... Sabe? E... Isso é o mais importante, meu. Pra cá, pro nosso tipo de conversa, Sim. que bom que tu tá abrindo Sim, isso, sim, assim. sim, Tem sim. vezes que as pessoas não querem Então, abrir e tal. Mas... Não, então, mas é que eu acho que eu abro hoje porque eu passei, entendeu? Uhum. Porque eu já tomei todo o pau que era pra eu ter tomado, então... Sim. Tipo, cara, eu tive 2 anos, assim, 3 anos, 4... Acho que os 4 anos terríveis, assim, que parece que durou 20 anos. Uhum. Que foram os piores anos da minha vida, que eu não sabia o que ia acontecer. Hoje eu tô mais tranquilo, entendeu? Então, por isso que eu consigo vir aqui hoje e tal e tá. conversar com você sobre isso. Mas foi muito difícil. E aí, tiveram vários momentos, sabe? Porque durou de 2010 a 2017 esse negócio. Então, começou legal, aí eu comecei a achar que ia dar certo, e eu até falei muito sobre isso ontem na Unicinos, que eu tinha vários gurus, assim, eu tinha uns caras muito bons, cara. Uhum. Uns caras foda mesmo, assim, em Porto Alegre, que eles me davam... que eles me falavam muita coisa, assim, e, tipo, gente da minha família também, e eu não ouvia tanto essa galera. Jovem. Sabe? Jovem, exato. E, pô, os caras estão falando, Matheus, faz isso, faz aquilo. E eu, né, eu sou o cara. Eu que sei. Entendeu? E aí... cara, eu tomei um tombo muito feio. Mas né? o tombo feio foi por... Foi de diversas maneiras. Primeiro porque é o seguinte, eu sou um cara que, primeiro, eu sou um zero à esquerda administrativamente falando. Perfeito. Hoje, por exemplo, hoje em dia, eu não sei a senha do bancário das mesmas empresas. Uhum. Tem alguém que cuida disso. Perfeito. E eu não sei disso, cara. Eu sou um marketing bom, eu sou um comercial bom. É o que eu sei fazer e é o que eu faço. Tipo assim, conta bancária não é comigo. Uhum. É isso aí. Limite no banco não é comigo. Uhum. Eu sei trabalhar de outra maneira, eu vou pro outro lado, entendeu? Então, assim, eu fui um cara que eu achei que eu tinha tudo sob controle, que eu achei que eu sempre ia dar um jeito. E uma hora a coisa começou... E é uma bola de neve que começa aí, e quando eu vi, eu falei, não, mas peraí, eu tenho um monte de dinheiro na conta, não sei o que, não, mas peraí, esse dinheiro não é meu, esse dinheiro é pra lá, esse dinheiro é pra cá. E aí eu paguei um cara lá, paguei outro cara lá, agora eu tenho que pagar aquele lá, mas peraí, cadê o dinheiro? Não tá aqui. Entende? Uhum. Vocês estão entendendo o que eu tô falando? Entendi. Opa, você entendeu? Então, peraí, mas... não, mas peraí, que isso aqui eu botei o dinheiro A gente tá rindo, meu, porque a gente já passou, como Entendi. todo empreendedor, a gente já passou, e também eu conto também várias vezes que Por pouco. uma vez, os meus chefes, antigos chefes, Sim. me convidaram, especialmente uma pessoa, me chamou numa sala, assim, que eu tava muito bem no cargo onde eu tava e que agora eu ia ser promovido, entre aspas, e olha, já vai ver, olha a frase. Inclusive, a próxima empresa que nós vamos abrir, nós vamos colocar no teu nome. Porque tu tá sendo muito legal aqui dentro. E eu cheguei e contei isso em casa. E meus pais, na hora, pula que isso é fria. E eu falei, não, vocês não conhecem meu mercado, porque o meu mercado... Brigou, é assim. ficou bravo ainda. Óbvio. E fez, Óbvio, né? óbvio, né? Porque era o meu reconhecimento, era o meu momento, eu ia explodir. Sim, Eu tava virando dono de um negócio. Sim. E aí depois fui descobrir que o lugar tinha um processo trabalhista de R$1.200.000. E por óbvio, eles não queriam botar o grupo de empresa naquele ponto, com esse risco, e me colocaram lá. E eu fui descobrir 2 anos depois, quando o advogado me chamou. Quando eu peguei de verdade para liderar aquele negócio, aí fui me reunir com as pessoas que estavam cuidando, com o contador, com o advogado, não sei o quê. E o advogado, nem vou falar o nome dele, falou assim, tá, Vinhas, e o processo, esse aqui andou e tal, não sei o quê. E eu... processo? Que momento. Não, o processo das trabalhistas, que era... E realmente, a gente estava certo. Era uma empresa, era uma casa noturna que tinha lá, nós abrimos uma outra casa noturna no mesmo lugar, no Brasil tem o tal da sucessão. Sim. Por causa do laranja e tal, não sei o quê, mas realmente a gente não era sócio dos caras, não era devido o processo. Só que os caras tinham 34 trabalhistas. Ao valor total de R$1.200.000. Isso em 2013. R$1.200.000 lá, né? Se atualizar. Cara, entrei num desespero, Matheus. Um desespero. Bom, aí tomei atitudes que também não vou falar todos os detalhes que eu tomei. Mas, cara, foram eu e o Cassiano, nós éramos sócios. O Cassiano que é meu sócio até hoje. E, cara, algumas noites sem dormir. Algumas noites, assim. De gastrite, azia,
tudo, Cancelação, ansiedade, pelo tudo. Sim. Não tinha de onde tirar 1.200.000 reais pra pagar alguma coisa que é trabalhista, né, velho? Tem essa, o trabalhista paga. É. E então eu te entendo. Por isso que quando a gente tá rindo da tua Sim, história, sim, sim. é porque tem muita história que é igual. É. De não ouvir os mais velhos. de não- Exato. A parte de não ouvir os mais velhos é igual. A parte diferente é que no meu caso fui eu que criei o rombo, né? O teu botaram no teu, né? Isso. Mas a minha parte realmente foi Mas acontece também. foi erro meu, Aham. né? E eu admito isso, Uhum. entendeu? Então, assim... aí lá nessa empresa ainda, a gente tentou recuperar ela. Tiveram 2 pessoas que compraram parte dela para pagar a dívida. Mas não deu, porque a imagem já estava muito arranhada e eles compraram... Eu me lembro que na época a gente tinha que pagar X mil reais de dívidas. Uhum. Eles falaram, não, nós vamos pagar metade do X. Mas não dava. Tinha que ser... Pra resolver, tinha que pagar o X, entendeu? E a gente tentou e não deu. conseguiu. E foi triste, porque eram os caras que acreditaram em mim, que fizeram muito também, eu acho que pelo coração por mim. Uhum. Lógico que eles queriam que o Lucro. negócio desse certo, Claro, lucro, mas eles... eu acho que eles Entraram olharam porque- pro guri ali e pensaram, cara, vamos Vou tentar... contigo. Né, porque eu tava desesperado, velho, desesperado, assim, enfim. Mas aí, tá, vamos... A história é que no final o negócio foi... Cara, aconteceu de tudo, velho. Foi cobrado de tudo que era jeito e foi terrível. E eu não tinha muita luz no fim do túnel. Mas aí, chega no Matheus de hoje, tá? E eu acho que isso é o legal. Não, eu acho que E é eu o vou legal, chegar agora no Matheus de hoje. mas é que tem muita gente que pode estar nesse teu momento. Não, mas aí é que tá. E vocês vão ver agora como chegou e como foi meio... Assim, o cara não pode desistir, velho. Tem que É ter isso. resiliência, meu. É isso Porque aí. uma hora a coisa vai virar. E assim, não dá pra fugir. Entendeu? Eu me lembro que o meu maior sonho, quando eu tava Fudido, pode falar. fudido, era ir morar no Uruguai. E assim, sempre que dava uma chance, eu pegava e juntava assim... Meu, eu tava muito fudido, mesmo. Então assim, eu me lembro que eu tinha uma DT, aquelas motos. Claro. Meu apelido pra ela era Detestável. Porque ela sempre estragava. Era a minha Detestável. Eu pegava e um dia eu vendi ela por 1.500 pila. Eu acho que eu paguei 6. Uhum. Só que eu queria tanto pro Uruguai que eu vendi por 1.500, porque eu precisava da grana. Eu peguei o dinheiro e fui pro Uruguai, de carona com um brother meu. Peguei e fui pra lá. E assim, quando eu chegava lá, peguei e fazia assim, ó, sabe, tirava a mochila. Relaxava, sabe? Parecia que eu meio que deixava os problemas ali no chui Uhum. e lá eu relaxava. E aí, o meu sonho sempre foi ir pro Uruguai. E eu sempre meio que pensava assim, vou largar tudo aqui e vou pro Uruguai. Mas eu pensava, não posso ir pro Uruguai. Porque minhas dívidas vão ficar aqui, velho. Uhum. Meu pai e minha mãe vão ficar aqui. Uhum. Meu irmão vai ficar aqui. E meu irmão vai ser o irmão do cara Que fugiu. que fugiu. Sabe? Que foi filha da puta. E meu pai e minha mãe vão ser os pais do guri que foi um cagalhão. Uhum. Tá? Posso falar essas coisas? Óbvio. Claro. E aí, eu falei, cara, não posso, sabe? E eu me lembro que eu tinha meus cachorros, eu ficava pensando, mas como é que eu vou fazer pra ir com meus cachorros pra... E eu ficava, não, eu não vou ir, tá ligado? Eu vou resolver, velho. Por mais que demore. Eu não vou desistir. Uma hora vai virar. E aí, nessas de... E eu ainda com a empresa, né, velho? Tentando resolver do jeito que dava. E eu acho que o máximo que eu conseguia tirar no mês era tipo 1.000 reais, 300 reais. Uhum. Eu tava morando no porão, embaixo da casa que a gente alugava, pra empresa. No porão, assim, tinha 2 janelinhas de, juro, 50 centímetros de largura por Sim. 40 de altura, assim, uma janelinha, assim, no porão. Era legal, eu fiz um porãozinho legal pra mim, mas era um porão, né, velho? Uhum. Porão não, porão embaixo. Isso. É isso. Uhum. isso. Sótão em cima. É. Aí, cara, a casa, a gente pagava um aluguel, assim, eu acho que começou em 12, a gente já não conseguia pagar, já tava em 8, atrasado, precisava fazer um downsize, né, da empresa. E aí eu me lembrei que tinha a lojinha onde hoje é a Chica, que era uma lojinha bem pequenininha, assim, a Chica não era o que é hoje. Uhum. A Chica era uma lojinha, parecia uma lojinha assim, sei lá um quiosquezinho assim, num cantinho de uma garagem. Eu me lembrei que era do conhecido meu que tava lá, que eu passei esses tempos na época, né? Uhum. Voltando atrás lá, no final de 2016. E eu falei, pô, tava fechado lá, será que eu não vou lá e vejo se não tá pra alugar aquilo lá? E aí chamei o cara, não, tô indo pra Itália, me chama de novo daqui a tanto tempo. E eu assim, esperando, contando os dias, sabe? Uhum. Esperando ele Ô, meu, voltar. Voltei. Tá, então deixa eu ir olhar. Aí fui lá olhar. Por que que eu pensei nesse lugar? Porque esse lugar eu ia montar um escritóriozinho e era a garagem atrás. Então eu ia poder ter espaço pros carros. Era isso que era importante pra mim, entendeu? Sim. Era um espacinho.
Só que eu acho que no meu inconsciente, eu já queria fugir. E já queria ir pra outro negócio, mas eu não sei. Eu juro que eu não sei te responder se eu já tinha essa ideia ou não, entendeu? Uhum. Eu sei que quando eu entrei dentro da loja pra olhar no que hoje é a Tica, eu olhei pro lugar e eu não tinha a mínima ideia de fazer um restaurante, tá? Eu olhei e falei assim, cara, isso aqui é uma parrilla uruguaia. Isso aqui é perfeito pra uma parrilla. Isso aqui tem a alma de uma parrilla. Eu não sei, meu, eu senti, velho. Na hora eu senti, isso aqui é o lugar de uma parrilla. Falei, meu, esse lugar aqui é uma parrilla. E aí eu peguei e falei pro cara, meu, eu quero que isso aqui... Eu quero... Tá, não, pode ser, mas é que tem uns caras que estão querendo, não, é meu. Só que assim, meu, você tem que me pagar até sexta, sei lá. E eu falei, eu tiro, né, meu? Não tinha dinheiro no banco, não tinha cheque especial. Meus amigos nem pensavam em me emprestar dinheiro. Família também não. Como é que eu vou fazer? Aí eu liguei pro meu pai tipo, eu nem mais acreditava nas minhas ideias, né? Eu falei, ô pai, olha só, eu fui... E meu pai também não tava muito bem. Eu falei, pai, eu olhei um negócio assim, mas eu não... Vai olhar lá comigo, ver o que tu acha, se não é viagem da minha cabeça. Aí meu pai olhou comigo e falou, não, acho que é legal. Aí eu falei, tá, vou falar com um amigo meu, vou ver se daqui a pouco um conhecido meu... Aí esse meu conhecido falou assim, não, cara, eu não tenho dinheiro, mas eu tenho uma corrente de ouro. Se tu vender a corrente de ouro, tu pega o dinheiro e investe lá. Eu falei, meu, eu vou vender uma corrente de ouro, cara. Não, calma, não. A história tá maravilhosa. Calma. Ela tá indo pra momentos... Ela surpresa. Aí... Se tu quiser mais café, alguma coisa, nos avisa aí, cara. Tá, não, eu quero. Só pra dar uma esquentadinha, obrigado. Aí, cara, o meu pai falou, não, eu tenho um amigo meu que a gente sempre conversou em montar um restaurante, né? E eu acho que ele entra. E aí a gente foi conversar com esse amigo do meu pai e ele falou, não, eu boto a grana. Só que daí ele falou pro meu pai, Mauro, só que é o seguinte... E eu acho que eu fiquei sabendo disso só depois. Uhum. Eu não vou fazer o negócio só com teu filho, velho. Porque eu sei que teu filho tá meio... Tá fudido. Não, eles não falam muito bem do teu filho, entendeu? Então, o pessoal não tá falando muito bem do teu filho. Então, tu vai ter que entrar junto. Pô, que loucura, né? A gente não se conhecia, mas eu conhecia a Camona, tu vê? É um nome que tá na minha cabeça, assim. Com certeza. E aí, cara, a gente montou... Aí eu fui lá, falei com o Rafael, que é o cara da garagem. A gente pagou a ele, né? O cara entrou... O amigo do meu pai, esse entrou de sócio. A gente montou a Tica. E, cara, e as coisas começaram a acontecer assim, sabe? Mas eu me lembro que, a gente ia lá, montava um negocinho, sabe? Do jeito que dava. Começamos com 14 cadeiras, eu acho que foi. 5 mochinhos que eu comprei no Zafari. E alguém de vocês já tinha trabalhado em restaurante ou já tinha tido? Meu pai tinha tido restaurante por 2 anos, assim, mas Sim. fazia tempo. A gente foi assim no jeito que deu. Mas com muito amor, assim. E assim, a última munição no cartucho, sabe? A última bala no revólver. Era o que tinha. E aí, eu me lembro que 6 meses depois que a gente abriu... 3 sócios, então. Teu 3 pai, sócios. tu 3 e o sócios, investidor. e aí... mais ou menos. Mas daí, era. Daí deu uns estresse ali dentro, mas mais ou menos isso. E aí eu me lembro que... Porque daí o sócio... Hoje já se resolveu. Mas o sócio ele queria colocar uma pessoa da confiança dele. Então ele deu uma parte da sociedade dele para uma outra pessoa. Que era para ser uma gerente dele, entendeu? E ela entrou no negócio também. E aí, depois a gente acabou comprando a parte dele. E depois a gente também remunerou ela por isso. Perfeito. Né? Porque hoje somos só eu e meu pai, sócios da Tica. E aí, cara, eu me lembro que 6 meses depois que a gente abriu, a Tica já tava... Porque quando a gente abriu a Tica foi um estouro, assim, sabe? E eu acho que a gente... E um dos grandes lances que a Tica... Foi muito legal da Tica foi o fato da gente sempre ter acreditado em ser transparente e colocar o frigorífico de que o cara tá comendo a carne. Tipo assim, eu sempre quis falar assim, não, se tu quer comer a carne boa, tu vai comer a Las Pedras. E o cara saber que tá comendo um Las Pedras. Porque, aliás, Las Pedras é a minha patrocinadora. Perfeito. Né? E eu sou um fã da marca e quem diria que 7 anos depois os caras iam estar, né, através da PMI, né? Essas reviravoltas que a gente fala que a vida dá que são muito, muito boas, né? Então, assim, só voltando, assim, um parênteses, voltando assim no tempo, sabe o que eu acho que foi a coisa que mais... Foi um dos maiores... causadores do meu erro lá no início foi não ter a paciência pra esperar, deixar que o tempo fosse responsável pelo meu sucesso, tá? Quis acelerar. Eu queria que o Matheus chegasse daqui, aqui, assim, ó. Sim. Normal. E aí eu fazer assim e não dá certo, não funciona. E depois que eu quebrei, eu já não tinha nem mais esperança de chegar lá.
E aí eu só fui vivendo. Só queria sobreviver. Eu só queria sobreviver. E aí quando eu vi, eu comecei lá. a evoluir. Uhum. Então eu acho que isso foi a diferença das minhas duas empreitadas como empreendedor. Uma primeiro e outra depois com a Chica. E lógico, ter meu pai do lado... Eu fico emocionado, mas ter meu pai do lado o tempo inteiro me ajudou muito. Com certeza também. Sim, a gente vai lá na Chica lá e tá sempre lá. Uhum. É, porque eu e ele, a gente se reinventou nesse negócio. Com esse negócio. Eu acho que eu nunca sentei assim, velho, pra... Eu já falei em palestra, tudo, mas pra ficar gravado é a primeira vez, entendeu? Que eu falo isso. E aí... onde é que eu tava? Na parte da... Tava começando a Chica. Foi um Explodiu estouro, porque assim. daí estourou... Aí Da, estourou... da carne, meu. A carne ao estourou. vivo. Daí da carne, da gente botar a marca, e aí a Chica começou a estourar, velho. E aí, a Chica começou a estourar, eu me lembro 6 meses, assim, restaurante lotado, domingão, sabe essa história, né? A Laurinha trabalha comigo no marketing, tá ali. Ela sempre ouve quando eu vou dar umas palestras, né? Hoje em dia eu dou umas palestras, até palestra eu dou hoje em dia. Que irado. Aí, daí eu sempre conto essa história. Aí, eu me lembro que tava Pedro Ernesto Denardim, assim, comendo, tava não sei quem, tava lotado o restaurante, fila de espera. Aí, chama o meu parrigeiro e fala assim, Matheus, vem aqui dar uma olhada aqui na coifa. Eu olho pra cima, meu, Fogo. Gordura. Aí eu Aconteceu. falei, não pode ser. Aí meu pai subiu no mezanino, assim, que tem lá pela cozinha. Na época tinha um mezanino pela cozinha. Era muito tosco. Ele me fala assim, me dá um balde. Eu falei, que balde, pai? Como é que tu vai apagar um incêndio com o balde? Desce daí, vamos. O meu bombeiro. Aí me encostam, eu chorando já, né? Sim. Eu sou o cara mais azarado do mundo, cara. Pô, achei que ia dar certo, aí deu Muito rápido. 6 meses, o bagulho tá pegando fogo já, velho. Daí, eu me lembro que... Como é bom poder rir, né? Não, hoje em dia, graças a Deus, obrigado ao meu psiquiatra. Sério. Sério. Não, meu. Eu beijo pra Suzana, que é minha É na psicóloga. quadra de cima aqui. Ali Eu vou mandar pra ele esse podcast. Claro, mano. É na Taquara aqui. É, o Silvio. É, o meu é o Marcelo. Ah, tá. Assim mesmo. É bom, ele já sabe do ramo, né? Aí, eu me lembro que pegou fogo. E, cara, eu fiquei muito mal, velho. Mas eu entrei, assim, numa crise de nervo bizarra, velho. Bizarra. E eu fiquei um tempo meio que quase não podendo ir na Chica. Porque eu criei uma crise de pânico. Aham. Mas você resolveu ali? Não, então, daí eu fiquei chorando, um cara encostou do meu lado, parecia aquele diabinho, sabe, do desenho, assim. Uhum. Falou assim, meu, vai vir o bombeiro aqui e vai te trancar por 6 meses esse teu negócio. Eu falei, tá louco, velho, eu tô pagando minha dívida agora, meu. Agora que eu tô Começando a viver, meu, não pode, possível. O cara, daí, eu olhei pro meu pai e falei, pai, fudeu, acabou, nós estávamos desesperou, bem, sim, meu, tinha que caos. acontecer isso, nós somos muito azarados, nós somos fadados em sucesso. Ah. Aí, o meu pai olhou e falou assim, Matheus, te calma. Na época a gente não abria a segunda. Terça-feira vai estar aberto, eu te garanto. Eu falei, tu é louco. Aí ele ainda fez juntou as mesas atrás da Chica, na época que era na garagem. Fez um carreteirão. Eu falei, tu é louco de fazer um carreteiro aqui, cara. Tinha que estar chorando em casa. Eu fiquei de cara com ele, assim, sabe? Uhum. Ele, não, vai, relaxa. Daí eu relaxei, assim. Daí ele tomando cerveja, velho. Tomando cerveja, meu. E eu... Não, sabe? É que tu tem que cara, escolher, eu né? vivia Ou tu muito entra em negócio, pânico. eu precisava muito dar uma volta, sabe? E aí, terça-feira tava prontinha a Chica de volta. Nós fizemos um mutirão, Sim. todo mundo, os funcionários. E aí, cara, eu criei essa crise de pânico, eu tive que... Óbvio que o meu problema era muito maior do que o incêndio, né? Mas, eu digo, o incêndio foi o estopim pra criar... Claro. Depois disso, eu brinco, né? Meu, tu quer abrir uma parrilla, velho, te prepara pra apagar incêndio. Porque Cara, vai fazer fogo direto, vai dar fogo direto. É isso que eu falo. É isso que eu ia esperar tu terminar, porque assim, a gente já teve incêndio, cara. A Farms. E eu sempre bato na madeira, tu também. Claro. Às vezes eu saio do carro, desço do carro. Hoje, como eu tô no podcast, eu ainda tava parando de bater. Mas às vezes eu paro o carro, desço na rua e vou bater numa árvore, na madeira. Porque vale mais. Vale mais, é vivo. Vale mais, eu também.
A gente é as pessoas não sabem, mas eu sou muito supersticioso, muito. O que fica evidente é a madeira, que é um costume dos sócios. Nós aqui, o núcleo duro que eu te falo ali, né? Ele é um costume nosso, acho que só o Boca que não faz, mas a gente sempre isola qualquer coisa. Mas, cara, eu tenho problema com escada, com gato preto, com tudo que eu possa evitar. Gato preto é sorte, viu? Só pra te avisar. eu ia falar. Isso aí Sabia? é coisa de vocês, né? A minha Não. É sorte. Pode ficar tranquilo. Escada, não passo embaixo nem a pau. Cara, macumba na esquina, eu me isolo. Eu faço, cara... Tu vai ganhar 5 mil pra passar embaixo da escada, mas depois eu vou perder 10, não faço. não faço. Mas, cara, enfim, cada um com suas crenças, né? E esse negócio do fogo, cara, é em qualquer lugar. Não precisa ser uma parrilla. Pode ser um bar, tá? Vou te dizer. Pode ser um bar. E, inclusive, tu pode ser uma casa noturna, que tu tá em cima de uma churrascaria. A Farms pegou fogo. A Farms começava a partir do 4º andar. Por causa da parrilla que tinha lá embaixo no shopping. Cruzava por dentro da Claro, Farms. lógico. E na Farms, a mesma coisa. Tinha essas espuminhas aqui. Só que, graças a Deus, foi durante o dia. Não tinha ninguém. Se apagou, se resolveu. E a gente também, uma semana, tava tudo resolvido. A gente abriu. Sim. Mas é isso aí. É a gordura, meu. A galera não sabe o quanto perigoso é, porque vai acumulando gordura, e uma hora entra um vento, levanta uma fagulha. Cara, Tem assim... que limpar sempre. Eu vou te dizer, a última vez que aconteceu... Cara, agora, a gente limpa uma vez por semana. Pra vocês terem ideia, uma vez por semana. É isso aí. É muito. Uhum. E a gente fez agora todo um sistema, a gente colocou uma chapa super grossa, um diâmetro absurdo, então nós estamos com um sistema top ali agora. A última vez que pegou fogo, sabe por que foi? Foi porque o cara que limpa esqueceu de tirar a sujeira que ele limpou. Só um pedaço, assim, no final. E aí pegou um foguinho. É isso aí. Tipo, Então... tu entendeu? Já tava limpo, mas aí foi um erro humano do cara. Do processo. Mas sempre dá problema. O que eu quero dizer é o seguinte, vamos voltar lá pra 2017, lá, outubro de 2017, por aí. Eu tava com a crise de pânico, pegou fogo, crise de pânico. Me tratei sobre isso. Depois de lá pra cá, deve ter sido o quê? Uns 5 episódios? 4? Vamos botar aí. Eu lidero eles hoje em dia. Entendeu? Esses dias eu falei, pai, te acalma. Te acalma, pai. Senta aqui, não sei o quê, vai ficar tudo bem. Mas é sério, cara, nada como o tempo ao tempo, né? Com certeza, Então, assim, né? Eu falei já aqui, né? Tu me perguntou, pô, quem era o Matheus hoje, né? Eu já vim, falei lá desde o início. Mas, vamos... Tá, e veio a Chica, e aí quanto tempo... Como é que é... Cara, assim, sempre o que tu tiver vontade de falar, tá? Porque a gente vai colaborando também. Cara, a gente já teve rolo de sócio, a gente teve rolo de desvio de dinheiro, já teve desvio de conduta, mas não de dinheiro. Cara, tudo isso eu acho que não tem como não ter dentro de qualquer empresa, de junção de pessoas. Sim. Né? O CNPJ nada mais é que uma junção de CPFs, né? Então tu vai ter esses desvios de condutas e o nosso papel como gestores hoje é tentar estar perto e corrigir eles todos, né? Mas como é que foi surgindo os negócios? Veio a Chica, e aí como é que... Veio a Chica. Da Chica, a gente recebeu um convite para participar da área gourmet do camarote do Planeta Atlântida. Lembro. E aí a gente desenvolveu um lanche, porque... querem botar a Chica na área gourmet, né? Que quem faz ali o lanche do camarote do Planeta, queremos. Tá, mas o que vocês vão servir? Porque não vai ter parrilla, né? Ninguém vai comer um assado de tira lá. Porque tinha que ser uma coisa express. Daí a gente falou, não, então a gente vai inventar uma coisa. Só que eu queria fazer um tivito, só que eu não queria um tivito complicado, vamos dizer assim, porque o tivito vai presunto, queijo, pimentão, ovo, azeitona, vai muita coisa no tivito. Alface, tomate, e aí eu criei o tiquito. Da Chica, que é um tivito simplificado, que é só... que eu adoro, e ele me remetia muito ao... Lembra do Becker, que tinha na Estrada do Mar ali? Em Araranguá? Não, eu não. Era uma parada em Araranguá clássica, assim, dos anos 90. Eu me lembro que eu parava... Não sei se... Eu parava muito com meu pai nos anos 90. E a gente comia, eu acho que era o... Churrasquinho, acho que era o nome do sanduíche lá que eles chamavam. Que era assim, era só um pão meio cacetinho, com maionese, filé e queijo. Era só, eu adorava, assim. Tipo assim, eu era louco por aquilo. Eu achava tão simples e tão bom. Eu falei, eu vou pensar em alguma coisa tipo isso. E aí a gente fez um pão de fermentação natural com maionese, um filé, um medalhão de filé. E, cara, e o Chiquito tem gente que é alucinada pelo Chiquito. Tipo assim, o Chiquito tem seu fã-clube, assim, hoje. E aí a gente vendeu 2, 3 mil Chiquito no final de semana lá do Planeta. E foi um case, assim, porque vendeu muito. E aí o Lucas era nosso estagiário na época.
lá de Bento, assim, aqueles gurizão bem de Bento, assim, tinha 22 anos na época, eu acho 21. Ele super queria montar um negócio e tinha um pessoal do Teletrago, na Miguel Tossi, tinha um café lá e o Vini, que é o dono do Teletrago, tava com o negócio meio mais ou menos, não sabia o que ele queria fazer. Aí eu falei, vamos montar, de repente, uma parrilla mais descontraída, assim, só parrilla com as mãos. Era uma ideia. E aí a gente fez um mureta, que a ideia era fazer só Chiquito Choripã. Só que a gente fez, mas deu que, cara, que o público de Porto Alegre não sabe pra comer choripã. O público de Porto Alegre gosta de choripã, Claro. mas o público de Porto Alegre não está em casa e fala assim, vou sair para comer um choripã. Ou eu não sei se eu fiz isso direito. Pode ser isso. Porque a minha energia sempre foi muito destinada à tica. Sim. E depois eu vou chegar lá no porquê. Então a gente migrou também um pouquinho pro burger. O burger sempre foi muito... eu sempre trabalhei muito com referências, tá? E as minhas referências sempre foram muito transparentes. Eu sou um cara que sou fã de muitos restaurantes de Porto Alegre. O burger que eu sempre fui muito fã era com o tempero do Joyce. Minha família sempre era do Moinhos de Vento, a gente sempre comeu muito no Ribs e no Joyce. E o Joyce tinha aquela coisa do alhozinho, assim, no bife, que era uma coisa que eu adorava. E aí a gente lançou isso no Mureta, né? Tentou trazer isso de volta no Mureta. E aí, ali começou essa coisa de abrir mais um negócio. Daí eu abri o Mureta, aí depois a gente abriu o Armazém Box 18. Como é que é, essa expansão, assim? Pessoas, cargos, tempo, né? Como é que tu começa Cara, a eu dividir sou um teu cara tempo? que eu meto muito peito, assim, sabe? Eu vou indo. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que tem uma coisa muito legal que... É que tem até o momento dá pra fazer assim, né? Dá. Não, eu chega acho um que momento dá. Hoje eu tô estruturado, então eu posso fazer mais ainda. Eu tenho um cara muito bom do meu lado, que é meu pai, então ele sempre tocou a Chica muito bem, com muita maestria, pra eu poder dar os meus outros voos. E eu acho que ele vendo o filho dele, ele faz isso com mais prazer, entendeu? Então ele aguenta ali a onda porque ele vê o filho dele ali, a hora do filho dele poder tocar o negócio. Eu sinto isso, pelo menos, entendeu? E aí, esse lance, assim, do Mureta, do box, que a gente abriu o Mureta com um pouquinho de dinheiro. A gente abriu a Tica com um pouquinho de dinheiro. Isso eu acho que é legal a galera ouvir. Eu sou um cara que todos os meus negócios eu comecei com muito pouco dinheiro. Sim, Eu acho que a ideia... Quem chega no armazém hoje, Sim, não... imagino. Cara, o box a gente abriu com 12 mil reais. É isso aí. Eu vou contar a história do box, ela é muito legal. E teve um timing também, né? Foi o seguinte, a gente tem a Tica, que é a parrilla, e aí muita gente sempre me pedia as carnes da Tica pra fazer churrasco em casa. E eu não queria vender, né? E aí um que outro eu vendia. E aí chegou um certo final de semana lá que meu pai me olhou e falou, Matheus, pô, tu vendeu 7 vazios e eu tenho domingo aqui e vai me faltar vazio no domingo. Ou vai quase faltar. De repente, tu não separa e faz um estoquezinho e monta teu negocinho separado. E eu tava namorando a Dora, que hoje é minha mulher, e a Dora super organizada, eu super desorganizado, eu chamei ela e falei, Dora, quem sabe tu me ajuda nisso? E ela, já fez uma planilha, ela tecla super rápido, assim. Começou a fazer os negócios e tal. E aí, a gente comprou 2 freezer, um congelado e um resfriado, alugou um box de garagem, número 18, por isso o nome é box 18. Mandou um gesseiro fechar, de gesso acartonado. Que era a garagem que era pra ser o O estacionamento. estacionamento dos carros, exato. Seguimos lá. Que irado. Seguimos lá. Compramos uma balança usada de R$1.200, compramos umas bancadas de inox usadas também. 12 mil tudo. Uma porta, uma câmerazinha pra cuidar do estoque, né? Da lojinha. E só, cara, mais nada. E aí, começou a vender, velho. Só que o que a gente fez? A gente fez um esquema muito legal, que era o seguinte. Vinhas vai me pedir carne. Então, assim, ó, ele me pediu uma picanha, um assado de tira e um vazio. E um saco de carvão. Quando ele me fez o pedido, eu já montava o pedido pra ele com um vídeo e eu já falava, ó, esse vazio tá mais gordinho aqui, essa picanha tá mais magra ali. Eu já passava toda a informação do pedido
para que ele chegasse com um detalhe e esse pedido não batesse na casa dele e voltasse. Então, cara, a gente fez um programinha perfeito pro cara sair satisfeito. Então, a gente mandava um vídeo e uma tabelinha com o valor e o peso de cada negócio. Assim, só que a gente fazia muito rápido, eu e a Dora. Era um trabalho do cacete, muito difícil Mas de ser feito. reverberou a fundo. Mas reverberou muito. E a gente já tinha um esquema com os motoboy que eles já ficavam parados ali. Então, em 30 minutos, o cara tinha na caixinha com um acendedor, com um paninho do assador e com um fósforo em casa, em 30 minutos, o churrasco dele. Meu, Essa experiência do deu cliente, 2 né? meses, veio a pandemia. Todo mundo trancado em casa, só fazendo churrasco. A galera enlouqueceu. Todo mundo só pedia. Aqueles freezer faziam assim, ó. Aí o box explodiu. E aí, a gente aumentou um pouquinho a loja. A lojinha. A lojinha. Só que assim, o legal é o seguinte. Bota um pouquinho, bota a sementinha e rega. Espera, entendeu? É isso que eu digo hoje pra gurizada, assim, que Acelerada. tá acelerando, que quer, quero montar um negócio. Porque é uma coisa que eu acho muito importante dizer, cara. Um guri me perguntou ontem na Unicinos, qual é o conselho que tu daria hoje? Eu falei, cara, nunca te torne refém do teu negócio. Perfeito. Entendeu? Porque eu não tinha dinheiro pra fechar meu negócio, eu me tornei refém. Eu queria morar no Uruguai e não pude. No final, eu trouxe o Uruguai pra cá, né? Sim. Porque eu abri a Chica. E eu acho que a Chica é o que é. Ela é tão uruguaia, de tanta vontade que eu tinha de morar no Uruguai. Então eu quis trazer tanto Uruguai pra cá que eu consegui. Né? Eu acho que, sabe, essa vontade que eu tinha claro, do Uruguai. Mas é isso, sabe? Eu acho que tem que cuidar. Tem que ir com calma. Então, bota pequenininho, rega Eu acho que, e até pra traduzir um pouco, e deixa ser orgânico. até a parte do regar, pra ficar um pouco mais claro, e a gente já falou em alguns podcasts sobre isso, é entender que talvez pode ter sido alguma coisa lá na Camona que tu teve também, é que a gente vai ganhando dinheiro, os primeiros dinheiros, e a gente acha que aquele dinheiro é nosso, do CPF. Só que se tu não botar o dinheiro de volta pra empresa, que é o que tu usou o termo regar, ele não vai, se tu não parar de plantar, vai parar de florescer. Então, se tu não pegar o dinheiro que tu tá ganhando daquele CNPJ e voltar um pouco pra ele, ou quase tudo, e tu te acostumar a ter um padrão de vida menor do que aparenta ter naquele momento, né, daquele negócio bombando, tu não consegue. Então, assim, vamos usar o estúdio aqui. Cara, a gente abriu o estúdio não faz um mês ainda, né, Gabi? Acho que faz um mês. Faz um mêszinho. Faz um mês? Então, assim, tem 3 câmeras, tem não sei o quê. Tá, mas já teve momentos que a gente tava gravando podcast e tinha que cobrir o Matheus fazendo palestra, não sei o quê. Ou que o médico ia fazer o conteúdo. Cara, então a gente teve que alugar uma câmera. Aí já começa os papos assim, pô, será que vale a pena já comprar uma próxima câmera? Será que vale a pena não sei o quê? Porque tem o dinheiro da empresa. Se eu pegar esse dinheiro, a gente dividir, o Gabi comprar os negócios pra ele, o Gabi tem 2 filhos, eu tenho 2 filhos. Se eu quiser comprar os tênis pros guri, o Gabi quiser comprar o computador novo, que os filhos dele são bem mais velhos que os meus. Se a Paloma quiser trocar o guarda-roupa dela. Cara, e aí? E aí quando quiser investir, quiser cobrir, Se fazer 3 acontecer podcasts uma coisa no mês, Exatamente. deu um problema, pegou fogo, né? Que foi o que a gente falou. Né? Então, assim... Deus me livre, vai ser culpa minha, né? Não. Não Mas é sei lá, mas dá um problema. Claro, né? claro, mas é isso mesmo. E no início o cara acha que não vai acontecer com ele nunca. Sim, Né? Mas até acontecer. eu perdi onde é que eu tava. Não, e eu ia te interromper só, porque eu Tá, queria mas perguntar vamos lá. do Mureta ali, tu tinha um sócio, que era o Lucas. É, Na Tica ficou teu pai e tu. não, no Mureta nós éramos mais. Nós éramos... No início do Mureta éramos eu, meu pai, o Lucas e o Vini do Teletrago. Era sócio também. Ah, tá. E aí no box foi tu e a tua mulher. No box somos Adoro. eu e minha mulher. E como é que foi pra gerir todos esses... Porque daí tu tem funções em todas as empresas, ou não? Como é que tu começou a organizar isso, né? Porque Não, de um dia tu tava trabalhando com teu pai, do outro eram 12 pessoas. Então, eu hoje tenho alguns sócios, mas o meu maior desafio hoje e a minha maior briga interna hoje, tá? Minha maior indisposição hoje com sócios é com relação... Porque o que acontece, tá? Pensando no bem das empresas, o que eu fiz? Eu criei um grupo que esse grupo presta serviço para todas as empresas, né? E aí ele presta serviço de marketing, de financeiro, de RH, administrativo, compras e manutenção, tá? Esses 6, assim, mais ou menos. É isso aí que a gente faz. Aí tem um escritório, tem computadores, tem Sim. Pessoas. Núcleo, tem Uma carro. conta. Tem tudo, entendeu? E custa um valor por mês.
E aí eu tenho sócio que quer pagar mais e tem o sócio que quer pagar menos. Aí o sócio da empresa mais antiga paga... Todo mundo paga igual, tá? Uhum. Tem um sócio que fatura menos e tem um sócio que fatura mais. O sócio que fatura menos quer pagar Menos. menos. O sócio que fatura mais quer pagar igual. Uhum. Só que o sócio que fatura menos fala assim, não, eu faturo menos, então tem que pagar menos. Mas o sócio que fatura mais fala assim, tá, mas eu uso menos o grupo. Porque eu já estou mais estabelecido. Uhum. Uhum. Tu tá te estabelecendo, então tu precisa usar mais a head chef, tu precisa usar mais o RH, porque tua equipe ainda não tá formada, então porque eu não preciso tanto, entendeu? Então, cara, e é uma briga, velho. Uhum. Então isso hoje é a minha maior dificuldade, entendeu? Mas a gente vai ter que se resolver, entendeu? Como é que Às foi? vezes a gente fica de cabeça, às vezes a gente fica com a cabeça quente, assim, sabe? E o meu sócio, que briga muito comigo sobre isso, ele vai ver esse podcast, ele diz que eu sou um cara muito passional, assim, sabe? E eu sou mesmo. Uhum. Mas é que eu falo pra ele, assim, eu falo assim, meu, a gente não pode julgar o nível de dor de cada um, sabe? O quanto dói pra cada um, assim, sabe? Eu fico de cara porque eu acho que uma coisa tem que... Sim. Eu fico de cara porque eu acho que eu tenho o meu direito de ficar de cara, entendeu? Mas também ele tem o direito dele, sabe? Mas eu acho que são momentos, né? Mas tem que ter cabeça fria, velho. Vai passar. Uhum. É, a Tem gente... que ter cabeça fria. Agora eu me mudei, eu tô bem tranquilinho, entendeu? Tá Eu bom, tava tá bom. nervoso porque eu tava esperando me mudar, Uhum. aí tava difícil de falar comigo também, eu admito. Mas, ô, Matheus, tá, aí veio o box. Como é que é a virada do box pra armazém? Cara, essa é muito boa. Essa é muito boa, porque aí a gente entra na coisa do guru, né? Eu falei que eu tinha vários gurus. E um dos caras que era meu guru, e que eu acho que eu podia ter ouvido mais lá atrás, e eu vou até falar quem é aqui o cara, é o Silvio Siebenberg. O Silvio Siebenberg é o fundador da gangue, Uhum. né? Foi o fundador da gangue. Ele é um cara que eu respeito muito, eu acho ele um gênio do varejo. Aliás, passei na... Pra tu ver como... Tu vê essas referências, né? Eu sou mais velho que tu, eu sou 8'1". Eu tava com meus 2 filhos, minha mulher, a gente foi no shopping e a gente passou na frente da gangue. Cara, eu falei assim... O shopping, a gente que é do negócio... Meu, quando tu falou da placa do Alux, eu juro pelos meus filhos, tá? Que é a coisa mais preciosa que eu tenho. Que eu tenho a mesma mania desde quando eu tenho 14 anos, acho. Desde Olhar uma placa de Alux e, meu, o que seria bom aqui? Sabe? E ficar na noia do, meu Deus, o que tá faltando aqui? E ficar nessa noia. Por isso que a gente se identifica em vários Isso. momentos. E aí, quando passei pela gangue, assim, o shopping todo já mudou. A gangue A continua gangue aqui. é. E agora ela tá toda nova, tá azul, ela tá lindona ali. Acho É. que ela meio que se reinventou pra ficar, acho, mais madura, uma marca pra mais... A gangue, ela marca muito, né? Eu tava passando com a Pamela, a gente falou a mesma coisa, e aí a gente passou na frente e falou, cara, ela tem o mesmo cheiro. E, tipo, isso é uma coisa muito marcante, né? É inacreditável. É inacreditável. Uma marca que ela resiste, meu. Ela Há muitos anos. ela foi comprada, né? Ah, A não gangue foi sabia. comprada pela Pompeia, Uhum. né? Tá, e eu não conheço ninguém da Pompeia, pelo amor de Deus. Mas, meu, Pompeia tá na hora de ela dar uma... o nomezinho tinha que dar uma atualizada. Então, o seu Silvio vendeu a gangue pra Pompeia, Uhum. tá? E ele é um cara, assim, que ele é... Cara, ele é um guru, assim mesmo, assim. Ele é um cara que ele já tive várias oportunidades de conversar muito com ele. E eu acho que em umas oportunidades mais lá atrás, lá na época da empresa dos carros, eu poderia ter ouvido muito mais ele. E ultimamente eu ouvi mais. E um dia eu tava sentado ali, meio sentado, conversando com ele ali na frente da Tica. Nós estávamos sentados ali na frente. E ele me perguntou assim, Matheus, o que é aqui do lado da Tica? Aí eu falei, é um escritório de contabilidade, ou uma construtora. Tá, mas o cara não quer alugar? Eu falei, não, coincidentemente ele me ofereceu. Tá, e tu não alugou por quê? Eu falei, seu Silvio, não, cara, eu já tô cheio de coisa na minha cabeça, meu, já tenho a Tica pra me estressar. Pra que eu vou alugar isso aí? Ele falou, tá louco, tia. Alguém vai alugar isso aí e o cara vai concorrer contigo. Uhum. Aluga tu esse negócio, cara. Nem que tu feche as portas e use de depósito. A gente fez Vai isso. por mim. Eu falei, não, seu Silvio, tá viajando, não sei o que. Cara, vai por mim, meu. Ou tu aluga esse negócio, ou eu vou alugar e vou montar um negócio aqui do lado. Ele falou, foi uma coisa assim. E aí, eu fiquei pensando, é verdade. Aí, tá, daí ele foi lá, ele tinha ido buscar carne, eu acho. Daí ele foi lá, pegou as carnes, levou embora. Aí eu chamei meu pai e falei, pai, o seu Silvio. E meu pai,
obviamente, também respeita muito o seu Silvio. Conhece ele há muito tempo. Falei, pai, o seu Silvio veio aqui e falou que a gente tinha que alugar a casa do lado, não sei o que, não sei o que. Eu fiz as contas. Eu acho que o seu Silvio tem razão. Aí meu pai olhou e falou assim, o seu Silvio tem razão. Aí eu fui lá e aluguei. E a gente montou o box, né? Aí a ideia inicial era que ele fosse só a casa de carne, só um grande açougue. Aí eu comecei a pensar assim, não, mas peraí, cara, eu não sei como é que surgiu aquilo ali. Mas eu comecei a pegar tudo que eu gosto, né? E principalmente... e aí entrou a Jaque, né? Sabe a Jaque? Não. Jaque. A Jaque vai ter o açougue, vamos fazer a fiambreria. Já que tem a fiambreria, já vai ter ali o Café. queijo, então vamos botar uns sanduíches ali também. Aí quando eu vi, eu já tinha comprado chapa, velho, cara, eu fiz até uma padaria lá dentro. Fizemos tudo. E o Johnny, que é um cara que hoje ele é meu concunhado, ele é namorado da irmã da minha mulher, concunhado. ele é meu concunhado. Ele, na época, ele era meu funcionário, ele falou, eu sei fazer as meia-luna e tal, vamos fazer as meia-luna e tal. Eu falei, não, então tu tá falado. E aí, cara, o box, ele foi um monte de coisa que eu gosto de comer que eu botei no cardápio. Foi tipo isso. Perfeito. É o que a gente faz. E muita coisa da minha família, quer. sabe? Outra coisa, né? O judeu, né? A gente é meio órfão, assim, de comida judaica, porque não tem comida judaica em Porto Alegre. Tem comida árabe, tem comida... tem tudo. Tem comida italiana, tem comida alemã, tem Portuguesa. tudo. Portuguesa. Japonesa agora, tem um monte. Mas comida judaica não tem onde comer, né? E aí, eu ficava pensando, pô, cara, coitado do judeu, né? Não tem um lugar pra comer comida judaica, eu vou botar um. E aí, eu comecei a pegar as receitas de comida judaica. Eu me lembro que daí eu chamei minha mãe. Falei, mãe, vai lá e ensina o pessoal a fazer as comidas. Minha mãe, Matheus, minha mãe cozinha muito bem, né? Ela trabalha com isso, ela faz todas as sobremesas do grupo. E ela falou assim, Matheus, mas eu não quero ir lá, não aguento mais. Eu falei, mãe, tu é minha mãe, cara. A mãe não faz tudo pra um filho, cara, tu vai ter que fazer, vai lá e te resolve. E ela, não aguento mais. Eu falei, mãe, tu sempre fica falando que tu faz tudo por mim. Então vai lá e faz. E aí deu certo, cara. Mas é um baita desafio, viu? O box é muito desafiador, porque... A quantidade de itens. Cara, é muito item, são pratos todos feitos na hora. As pessoas chegam morrendo de fome porque é café da manhã. As pessoas esperam muito tempo na fila de espera e os pratos são todos de tempos diferentes e são todos muito bem acabados. Sim. Então, assim, não adianta eu trazer um chapista normal para trabalhar no box. Sim, tem que ser uma pessoa com um nível alto de conhecimento, porque ela vai ter que fazer pratos elaborados, né? Então... é um quebra-cabeça que todo dia nós temos que desmontar e montar no outro dia de manhã de novo. Sim. É difícil, cara. E a fiambreria, então, nem se fala, assim. Se tiver algum fiambreiro ouvindo isso aqui, queira trabalhar, manda pro rh@grupoiacharo.com.br. A gente põe aí também, né? Aliás, todo mundo que queira trabalhar com a gente sempre tem vaga pra gente boa. Porque com esse negócio da tecnologia, né? Tipo assim, quem é o cara, o jovem, que vai ser fiambreiro? A gente perde essas... E eu tenho o cara... Pô, um cara nostálgico, velho. Um cara que queira trabalhar, assim, que queira ser um cara... Né? Porque tu pensa assim, mas pensa, olha só que estileira, assim, o cara... né, fala assim, eu sou fiambreiro, assim, e vai trabalhar todo dia lá, e pode até ter o Instagram pessoal dele, o cara vai bombar, tipo aquele cara da Itália lá, o Comoli Cosenza. O cara pode ser o Comoli Cosenza de Porto Alegre. Mas tem que vender. Dourar a própria pílula, velho. Exatamente, é isso aí. Tem que dar o seu valor. Mas eu acho que... não, né, meu? Eu tenho... A gente, aqui por causa do podcast, a gente tem visto uma noção de mundo muito maior, né? A gente fala com pessoas muito diferentes aqui. Sim. E é incrível o quanto é o nível de desemprego, né? Só que é o nível de desemprego de pessoas que não têm formação alguma, né? E o quanto... os empresários que vêm aqui, que são a maioria, falam assim, não tem gente. Então tem um hiato aí, tá acontecendo, tem alguma coisa errada. Tem um valão aqui no meio, que essas pessoas aqui, que são vários milhões de pessoas, não conseguem alcançar essas... E aí tem um monte de gente que tenta fazer esses canais, tenta melhorar, ou através de incentivos do governo, ou empresas privadas que se predispõem a pegar essas pessoas aqui, tentar tirar elas do valão, e tentar entregar para empresários um pouco melhor qualificados. Mas é difícil, cara. É difícil, porque
O jovem vai preferir pegar o Instagram e tentar explodir no Instagram por alguma coisa. Claro. Vai tentar ser o youtuber, não sei do que Eu lá. acho que a nossa maior dificuldade, falando como dono de restaurante, né? Pra conseguir galera pra trabalhar, é porque o jovem não quer abrir mão do final de semana. Sim, Ah. sim. Pode ser. Né? É isso, sabe? Não é Quer nem trabalhar de noite, ou é o sábado e o domingo. Uhum. É o que pega, entendeu? E A galera o... não consegue, sabe? A gente entende também. A gente trabalha com evento e aí, enfim, não existe dias. Nem Imagina horas. que nos eventos, eu preciso de 300 seguranças, 150 caixas. Eu nem sei mais o que é sábado ou domingo, cara. Pra Não, mim, mas é não isso aí, muda. é isso aí. Não muda. É que não muda. É mais um dia da semana, porque tu vai virando... Aí tem dias que uma quarta-feira o cara vai resolver que nem eu fiz. Bah, olhei previsão do tempo, a minha mulher tinha ido na Expo Inter quando ela tava na faculdade, e o meu piá mais velho tá com 2 anos, vai fazer 3, e o mais novo tem 50 dias, não faz diferença pra ele onde ele tá. Eu disse, cara, que baita dia pra gente passar na Expo Inter hoje. Cara, peguei toda a minha família, vamos passar o dia na Expo Inter hoje. Então era quarta-feira, mas é que sábado e domingo a gente tá normalmente em atividade com alguma coisa. Então assim, só vai invertendo as coisas, né? A liberdade é outra. É outro tipo de liberdade. Mas é difícil. Essa hoje, com certeza, né, meu? Todo mundo fala isso, é o maior gargalo de qualquer negócio é pessoal, né? Uhum. É muito difícil. E pra turma também não é fácil, né, cara? Claro que não. Não é nem... Isso pros dois lados. Exatamente. Não é nem um pouco... Ainda mais nesse Brasilzão que agora o sindicato vai ter que voltar a pagar, né? Obrigatório. Coisa linda. Não, e outra coisa também, né? A pílula que vendem pros jovens de ser milionário aos 25 anos sendo um TikToker, ela também influencia negativamente pra ele estar querendo ter o seu final de semana. Então é um jogo muito ruim, ele é pros dois lados ruim. Exatamente. Pra Foi que como o Matheus que eu vou- falou, que ele dar um salto Exato. num ano que ele vai levar 5. Cara, vai levar os 5. Não adianta querer. Tipo, pra que eu vou perder meu final de semana se eu consigo gravar um vídeo Pois agora, mas eu não viralizar e tive a ficar rica, cabeça sabe? pra fazer as coisas direito. Como é que eu vou cobrar de um guri que daqui a pouco tem menos instrução do que eu pra ter Sim. a cabeça, entendeu? É difícil, sabe? É muito difícil. Sim, é Então, um problema da assim- sociedade cultural, uma construção bem complexa ainda. Meu, e como é que surge o mais novo é a panaderia? Não, O Marujo. tem um monte de coisa na frente agora. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, agora tem o Gajinho. Uhum. O Gajinho é os pastéis de nata, né? Tem o... Não, Marujo veio... Veio Marujo, panaderia, Gajinho, agora vai vir o Aloá e depois vai vir o açougue, box 18, porque a gente vai tirar o açougue de dentro do box, Que legal. porque tem umas questões até tributárias, porque a Pra variar. carne, ela tem uma margem de lucro mínima, péssima. Uhum. E a gente foi pro presumido no box, então... É, sim. Então, cara, eu pago pra vender carne hoje. Nós também, nossa empresa, tudo no presumido. É horrível. Então eu tenho que tirar as cartas, botar as cartas pra vender em outro lugar. Sim, sim. Até porque o cara também, o box tem um monte de fila de espera. Aí tu imagina tu ficar naquela fila de espera pra comprar carne. Uhum. Ou só ter que entrar lá no meio. É horrível. Mas, vamos lá, voltando pra pergunta. Gajinho. E Gajinho e pastéis de nata. E esses dias alguém me perguntou assim, tá, Matheus, mas pô, cara, tá, beleza, coisas uruguaias. Todo mundo sabe que tu é apaixonado pelo Uruguai, né? Isso já tá super exposto na tua... Uhum. Né? Quem te conhece sabe. O Marujo, beleza. Tem a ver, também, né? Conversa. Agora, pastel de nata, da onde? Não sabia que tu gostava de pastel de nata. Da onde que vem isso? Eu falei, não, mas eu não amo pastel de nata. Mas tu não falou que tu só fazia coisa que tu amava? Aí eu falei, não, mas eu não amo pastel de nata, nem vou amar pastel de nata, mas quem faz o pastel de nata, que é o Rogério, meu sócio, ama pastel de nata. Uhum. Uhum. Aí agora eu virei o investidor dele, entendeu? Então, nesse caso, é o Rogério e a Raquel, que é a esposa dele, né? Eles tinham uma empresa, que era a Torre de Belém, só que daí como é um monumento, não dá pra registrar a marca. Aí nós mudamos o nome pra Gajinho, que vem de gajo. Uhum. Mas daí a gente deu uma abrasileirada, né, do Gajinho, criou a marca. E aí eu entrei de sócio e fiz um investimento pra gente abrir uma loja, né? E aí eu acredito que sempre tem que ter alguém que ama o produto, né? Com certeza. Que ama o que faz. E no caso são eles, né? Uhum. E eles amam mesmo, cara. Eles fazem numa paciência, assim, numa dedicação absurda. E tá junto da padaria ali na garagem, cara. É muito legal a lojinha. O produto até podia ter trazido aí. pra vocês. Eu conheço esses dias o Frederico Frica. Frica? Foi O Frica foi o primeiro funcionário do box. Uhum. Ele foi assar um churrasco com uns amigos meus. Era despedida de um amigo meu que estava indo morar na Europa. E meus amigos de infância.
E aí, fica, meu, tá com a agenda livre aí, porque, meu, ele resolve, né, meu? Aí ele passa lá na box, Ele é um gênio. pega todas as carnes. Ele é um gênio, eu amo ele. Só faz o pix pra ele, meu, ele entrega um churrasco lindo, maravilhoso, e a sobremesa que ele levou. E tava bom? Pô, maravilhoso. E ele levou 2 caixas do Gajinho. Muito bom, né? Muito bom. Aí ele disse, meu, pode comer É. aqui na caixa direto, ou eu posso botar na churrasqueira. Ele disse, meu, faz meia Bota na churrasqueira, fica tribom. Fica muito bom. A gente faz assim na Tica, Uhum. né? E, cara, e aí daí tem o Gajinho, então, que, né, que vai ficar lá no plantão de vendas do Casamoinhos, que é onde é a panaderia, né, da Melnick, até... A gente não sabe se vai ficar dezembro ou fevereiro, por enquanto, mas vamos dizer que vamos botar aí no máximo 6 meses, depois a gente ainda não sabe pra onde a gente vai. Mas, cara, a minha ideia é meio que ficar ali pela rua, sabe? E é isso que eu ia dizer do Mureta. Eu tenho certeza que se eu tivesse colocado o Mureta lá no início, na São Manuel, e não na Miguel Tossi, que por mais que seja na rua de trás, faz diferença. Uhum. Se eu tivesse botado na São Manuel, ia ter dado diferente. Ia ter sido diferente a história do Mureta. Não que ele não seja, não que não esteja ruim, que não esteja bom, entendeu? Mas a gente teve uma história diferente, a gente teve que mudar, a gente teve que entrar em investidor, a gente mudou pro Moinhos de Vento, sabe? Sim. Porque os negócios que a gente colocou na São Manuel é tudo na mesma rua, cara. Eu saio caminhando de um pro outro, meu. É 40 metros, sabe? É muito perto, é muito fácil. E agora a gente tá com o açougue que a gente vai abrir, vai ser ali. E o Marujo a gente vai aumentar também ali, né? E o Aluá vai ser ali também. Mas é só uma fabriqueta, assim, pra fazer as kombucha. É, tipo umas kombucha. Acho que se minhas sócias, Dora e Luísa, ouvem que eu tô falando que é tipo uma kombucha, elas... Tu vai ter que explicar. Vai ter que te explicar em algum momento. Mas é legal isso aí. É que eu não sei direito também, meu. Tu imagina... não amo isso aí também. É, que a gente imagina... Isso é delas. Todo ano, todo ano. Toda semana a gente grava aqui, a gente fala um monte de coisa também, cara, que volta e meia a gente tem que se explicar também. Porque não deu a informação como deveria dar, a gente acaba magoando alguém. Mas faz parte de quem tá no microfone. Tá aí a panaderia. Aí tá o Marujo, a panaderia. E o Marujo, mesma coisa. Cara, apareceu um ponto, vou querer alguma coisa. Aí o Marujo... Aí o Marujo foi assim, ó. O Marujo é na frente, quase na frente da Chica. Foi ensinamento do seu Silvio. O que o seu Silvio me ensinou? Aluga. Tava um belo dia lá, caminhando pela minha rua, veio um vizinho, falou, Matheus, quero alugar meu... que é meu. Nem deixei respirar o cara. É meu. Depois eu vejo o que eu faço. Aí eu cheguei pro meu pai e falei, aluguei ali. Daí meu pai, mas o que tu vai fazer? Eu falei, seu Silvio. É o código agora. Deixa eu te contar uma história. Quando eu era funcionário ainda também, eu tive o prazer de conhecer o Eduardo Felipe, eu acho. Eu acho que ele é o fundador da Green Valley. Legal. Ele é o cara que é dono da Green Valley. E aí, ele, contando a história, ele veio em Porto Alegre, eu não lembro por que era a reunião, enfim, mas... e ele contando como é que ele começou o negócio dele, era um podcast sem microfone. E ele fala, cara, eu tenho, naquela época, ele disse, cara, eu tenho 9 pontos na cidade onde é a Green Valley, alugados. Porque ele tem um relacionamento com as imobiliárias que qualquer pessoa que começa a procurar um imóvel acima de X mil metros quadrados, eles já, Eduardo, tem aqui o Matheus que quer abrir uma balada e tal, e tá procurando ponto. Ele vai lá e ele aluga. Peguei essa informação, cara, isso deve ser reunião em 2010, 2011, não sei o quê. Estamos no Canto, Álvaro Chaves, na Quarto Distrito. E aí estamos ali, na nossua frente, começou a abrir aí começou a abrir uma parrilla na esquina, que eu não me lembro o nome agora, do outro lado já abriu um negócio de X, as coisas foram abrindo na nossa volta ali. Na frente tinha uma gráfica que estava há 20 anos lá. O Canto tem 600 metros quadrados. A gráfica tem 1.500, exatamente na porta da frente. E aí, o cara sumiu no final de semana. Encostou os caminhões e foi embora e arrancou as coisas. E ficou, sei lá, se desentendeu com o proprietário lá e tal. E aí eu tô com essa história na cabeça. Pra tu ver, meu, como esses caras eles sabem o que estão fazendo. Meu, começamos a olhar quem tava visitando. Só concorrente de bar. Só bar, balada, não sei o quê. Cara, eu canto, por experiências passadas, Sim. O Canto abre às 6 e fecha meia-noite. Meia-noite e meia tá desligado. Ou seja, eu não incomodo o vizinho, eu levei iluminação, eu cuido da rua, eu dei movimento, as casas não são mais invadidas. Tem uma senhora que mora com a filha do lado, a casa do lado, ela falou assim, vocês vieram pra cá e as pessoas pararam de chutar minha porta. Ficava eu e minha filha segurando a porta. Olha que Olha que loucura, sabe? Pô, tu tem um bar que tu nem imagina o impacto social que tu causa, né? E aí, quando eu vi os caras, meus caras vão abrir uma balada que vão me derreter os vizinhos até às 6 da manhã. Porque, assim, a balada acaba às 6 da manhã, aí sai os bêbados pra rua. E aí começa as gritarias e tal, não sei o quê. Cara, vai me complicar.
Começa a sentar com todos os sócios. Meu, A gente temos que precisa pegar, alugar. que eu não sei o que, Mavinhas é X mil reais o aluguel, não sei o que. Vão nos fuder a vida se botar um troço aqui na frente. E tudo pela bagunça, não pela concorrência. A gente sabe que a gente é foda no que faz. O problema é o barulho, a anarquia que vai levar para pro ambiente que tá controlado. Sim. Ah, vai uma, vai duas, vai uma, vai duas. Peguei o Gui, que é o que toca o canto, e depois virou o César também. Achamos a tiazinha dona de meio, quarto distrito lá que a gente descobriu. A tiazinha, porque ela deve ter uns 87. E aí nós fomos lá e, meu filho, destruíram meu ponto, tal, não sei. Cara, contei minha história pra ela, porque quando eu cheguei e falei, que eu fui tenente do exército, cara, não, então Pega. tá resolvido, então é tu que vai alugar. Porque tem uns outros guri aí que eu não entendi muito bem a história deles, então tá. Cara, e nós alugamos, agora nós sublocamos pra uma empresa de sinalização. Aí tem um outro lugar que a gente fez estoque pra combo, que a gente tem muito material pra evento. A gente fez um locker também. Cara, a gente fez um negócio que tu, se quiser alugar e guardar tuas coisas lá. Tu pode guardar. Cara, a gente foi exatamente desse jeito aí. Mas meu, é isso aí. O modus operandi é isso aí. É. Porque é investimento, meu. Mas é 20 mil reais o aluguel. Cara, E aí põe começa a aqui. virar a tua rua, cara. Uhum. Uhum. Não a tua rua, mas a rua da tua comunidade. E tem uma questão assim, ali na São Manuel, por exemplo. Às vezes a gente tem alguns vizinhos que a gente acaba tendo uma relação um pouco mais complicada. Mas, assim, o objetivo nosso, cara, é só trabalhar, é trabalhar honestamente, é empregar mais de 120 pessoas, sabe? Uhum. Respeitando o horário. Na Tica, a gente, cara, as mesas da rua a gente encerra às 10h30 da noite, Uhum. entendeu? A gente trouxe segurança pra rua. Imagina, São Manuel era uma das ruas com mais índice de roubo de carro. Sim, agora é muito movimentado, né? Hoje em dia o cara caminha na São Manuel mexendo no celular, Uhum. Uhum. entendeu? É esse impacto que a galera não enxerga, né? Uhum. Mas assim, hoje, né, se me pergunta, Matheus, o que que tu espera, qual é hoje a tua estratégia? Hoje a minha estratégia, eu não quero ser mais um cara em Porto Alegre, eu quero ser o cara da São Manuel, Uhum. Uhum. entendeu? Uhum. Essa é a minha estratégia hoje. E há 6 meses atrás, talvez não fosse essa. Uhum. Então, assim, o que que eu resolvi, assim, sabe, cara? Eu vi que, meu, eu não quero, assim, eu não... Se te convidar pra ir pra Zona Sul, Não. Cara, me convidaram muito, velho. Muito. Me convidaram pra abrir... Meu, eu já recebi convite pra abrir... Principalmente a Tica, né? A Tica e o Box e o Marujo. Mas a Tica e o Box já receberam muitos convites, mas a Tica é absurdo. Tica, Gramado, Canela, Uruguai. Tica já recebeu convite pra abrir no Uruguai, em que Punta. legal. 2 vezes já. Gramado, Canela, Praia, vários. Zona Sul, vários. Ainda não ou nunca? O quê? Abrir em outros lugares. Cara, eu acho que eu nunca vou abrir a Tica em outro lugar. Só se eu tiver que sair dali um dia, não sei. Uhum. Mas assim, eu acho que eu e meu pai não queremos ter mais de uma Tica. Eu acho que a Tica tem que ser a Tica. Perfeito, perfeito. Eu acho, assim. Eu não vou falar aqui porque faz tempo que eu não falo com os donos, mas é lá do litoral. Os caras têm... Mas assim, ó, só pra finalizar, tá? São Paulo, Rio, Miami, Uhum. muitos lugares. É engraçado, assim, sabe? Cara, porque ela é muito cativante, eu acho, né? A Tica, ela tem uma... É o carinho, é que tu entra lá, tu vê que tem carinho. Aliás, todos os teus negócios, Tem o alma. cara sente o carinho, né? Tipo assim... Mas a Tica, a Tica ela é especial, eu acho, assim, não sei. Uhum. Tem uma É o alicerce de tudo, né? É. É o que a gente fala da feijoada. A feijoada foi o que nos empurra... Deixou de ser os guris da feijoada, a feijoada virou feijoada só agora, né? Ela é muito maior do que a gente. Exato. Mas ela que alicerçou todos os outros negócios, né? Então, eu te entendo. Eu te entendo quando você... Deixa aqui. Tá tudo certo aqui. Deixa quieto. Desculpa. É minha esposa. Deixa eu só ver com 2 piá. Toca... Não, Oi. e acho que o Vinhas ia nessa linha, assim. Mas tu falou agora que é ser dono ali da São Manuel. A tua ideia é ter mais negócios ali ou é cultivar esses pra, enfim, eles tendo mais mercado, assim? Não, a minha ideia não é parar por aqui na São Manuel, mas sim focar nessa região, Uhum. né? Eu quero ter outras coisas. Eu tenho outras ideias, tenho o açougue, que a gente já tem um imóvel ali. E o Marujo, a gente também já tem um imóvel para expandir, a casa do lado, exatamente, Uhum. pra gente expandir. E eu tenho umas outras 2 ideias, uns outros dois negócios, assim, que eu tenho muita vontade de ter, que eu
mais ou menos imagino assim que eu quero. Eu quero, por exemplo, eu tenho um negócio que eu tenho um sonho assim desde há muitos anos já. Eu sou um cara muito nostálgico, assim, sabe? E eu me lembro muito dos meus momentos de infância, assim, sabe? Eu me lembro que quando eu era pequeno, a gente ia ali no piano bar do Plaza, São Rafael, ali tinha um piano bar ali ali no centro, e às vezes passava ali. E eu acho que faltam, né? Pianos bar. Agora o Aora fez um, né? O Aora, aliás, é um restaurante muito legal ali no Quarto Distrito. Sensacional, dos melhores da cidade do momento. E a minha ideia seria... Eu queria fazer um restaurante só para maior de idade. Fazer um restaurante só para adultos. Com um ticket médio um pouco mais alto, um cardápio mais elaborado, né? E também uma coquetelaria mais elaborada. Essa é a ideia para um dos Tudo que tu pensa agora é em torno da gastronomia, né? Tu não pensa em mudar aí de... Por exemplo, o meu irmão, né? O meu irmão, ele é um cara que... Ele é o contrário de mim, tá? Tudo que eu tenho de comercial, essas coisas, o meu irmão tem de... Ele é um cara da engenharia, né? Então, ele monta computador, ele é super organizado, ele é super tranquilão, né, Laura? Eu sou todo espalhafatoso, ele é todo certinho, todo calminho, todo de boa. E aí eu ajudo ele, por exemplo, agora na marca nova que a gente está criando para os computadores dele, né? Que ele criou uma marca, e a gente juntos criou uma marca de computadores para empresas e para pessoa física também, gamer e... Sei lá, tu vai comprar 5 computadores novos para tua empresa lá, ele vai lá e traz aqui, monta aqui os computadores, tudo, né? Mas eu não me vejo. Saindo Entendeu? Eu poderia daqui a pouco falar com ele, vamos montar junto, mas não... Meu negócio eu acho que é mesmo... Gastronomia, Tipo, por exemplo, o negócio até dos carros antigos, assim, é um hobby, eu não consigo ver mesmo. Isso é hobby até alguém virar assim, tá, mas eu toco esse negócio, então, e tu... Aí eu... Mas, cara, pois é, né? Que loucura, né? Mas eu nunca tinha me dado conta, mas eu não... Virou apaixonado pelo mundo da gastronomia. E quando nessas viagens agora, indo mais pro pessoal ali, tu busca receitas de outras... Tipo assim, tô indo pelo mundo, vou procurando restaurantes aqui. Totalmente. E se tiver alguma receita que eu gosto, eu vou levar, que nem levei ao Uruguai. Totalmente. Assim, as minhas viagens... isso é ruim por um lado, porque eu não consigo tirar férias, né? Sério? Eu não consigo tirar férias, porque... Primeiro porque eu criei o Mateus em Busca, então... Nas minhas férias, acaba que é onde eu tenho mais conteúdo. Então, agora, por exemplo, no meu aniversário, eu fui pro Ushuaia. Aí eu falei, quando eu estiver no Ushuaia, eu vou filmar tudo com a GoPro e depois eu subo. Não consegue, cara. Não consegue, entendeu? Eu fiquei com o meu telefone o tempo inteiro, não consegui descansar. Sabe? Tipo, eu consegui descansar porque a gente esquiou. Daí, quando o cara esquiou, eu soltei o telefone. Cara, eu juro, foi assim, 6, 7 horas que eu consegui desligar do mundo, que foi espetacular, assim. Mas... Fora isso, é o tempo inteiro no telefone. Mas, a parte disso, eu viajo... É bem legal as minhas viagens. Por quê? Porque o que eu faço? Por exemplo, eu gosto muito dos Estados Unidos, principalmente porque a gente tem uma certa tendência ali, principalmente do boxe. E segundo, porque tem muita cultura nos Estados Unidos, de outros países, então tu consegue abranger muita coisa, né? Pô, Nova York ali tem muita coisa. E eu sou um cara fã, assim, sabe? Eu gosto mesmo. Então, por exemplo, eu vou para os Estados Unidos. Aí eu vou tirando fotos de todas as referências de tudo. Tipo assim, eu vejo qualquer coisinha, assim, qualquer detalhe de qualquer coisa. Sei lá, ali o detalhe do jeito que os caras... Cara, até coisa assim, de logística mesmo, sabe? Sei lá, um aparador que os garçons estão usando ali naquele restaurante ali. Muito mais eficiente, mas... Aí eu tiro foto de tudo. Só tiro foto. E deixo guardado. Depois, quando eu vou voltar pro Brasil, eu sei que eu vou pegar 10 horas de avião, que é chato pra caceta. Eu vou lá no meu celular e pego a primeira foto da viagem até a última, abro um Moleskine e começo a escrever do 1 e vou numerando tudo que eu trouxe, assim, da 100, 200, 300 insights de viagem. Eu vejo através das fotos. Que legal. Aí eu faço uma lista e depois eu vou ticando tudo que eu pus em prática. Muito legal. Eu faço assim. Muito legal.
Não, e esse E negócio isso foi, de- sei lá, foi uma ferramenta que foi a minha maneira. Eu sou super desorganizado, foi a minha maneira que eu criei de me organizar, entendeu? Mas isso é muito... A gente não consegue desver, né? Hoje em dia, eu fui... Sei lá, acho que tava uma vez no Maracanã e aí eu vi que o sistema da mulher tava trancando. Deu, moça, tu pode abrir teu sistema pra mim? E a mulher ficou tipo assim, claro que não, sabe? E daí eu, não, mas é que eu trabalho com isso, eu acho que eu consigo te ajudar. Daí ela foi abrindo e eu fui fazendo várias perguntas pra ela. Deu, que legal, é a Imply. Acho que não sei se agora ainda é, mas naquela época era Imply. E daí eu voltei pra Porto Alegre e fiquei, a Imply. Já teve, tá, não faço pro evento ainda. Aí agora um dos nossos ex-fornecedores foi pra Imply. Eu já mandei mensagem pra ele, já tinha testado isso lá no Maracanã. Quando vier pro evento, me chama. Eu acho que é ainda. A Imply lá ainda? Acho, Acho acho que é. coincidência. Ontem, Porque eu um fui no amigo meu do jogo. futebol Falou disso. tá indo pra uma reunião com a Imply. Não, e aí eu falei, quando vier pro evento, me chama, porque daí eu já tinha visto lá. Fui no jogo lá e. Um jogo do Grêmio. Sim. E era. Qual que é Ô, Matheus, pra gente... 1h30 já de conversa. Ah, pô. 1h30. Eu falo pelos cotovelos. Não, mas é isso aí, meu, que bom. Pra nós é o É isso que a interessante. gente É quer. difícil quando a gente tem que ficar Falando- buscando, cara. Vai, aí, vamos. E tá, aí mas fica, como tipo é- assim, a gente contando a nossa história, como se a gente não contasse isso todos os dias da nossa vida. Ai. Fora os carros, motos, enfim, motores que, Aham. de antiguidade, o que tu gosta de fazer que não é trabalho, por naturalidade, a gente sabe que 90% é trabalho, assim, mas assim, cara, o Grêmio, por exemplo, ou qualquer outro prazer que tu tenha, assim. Esporte. Cara, Sim. eu gosto muito de churrasco, de assar, né? Adoro assar. Uhum. Amo, assim, gosto muito. Eu gosto muito de fotografia, de coisas analógicas, fotografia, vinil, sabe? Essas coisas. Eu tô querendo agora montar minha estação de rádio amador. Tá, isso é legal. Aham. Eu adoro essas coisas, cara. Eu gosto de coisa que tem a ver com comunicação, né? Eu acho que Uhum. então tem a ver comigo, assim, sabe? Eu sou um cara, não sei, acho que mais é por aí, assim. Esportes eu faço academia, mas é mais porque precisa, não é uma coisa que eu gosto muito e sou gremista. Uhum. Gosto muito, tô querendo me aproximar mais do clube, como da parte administrativa. Eles estão precisando. Não, a gente tá numa conversa legal, cara, tá bacana. Uhum. E acho que vai sair alguma coisa boa aí. Que irado. Legal. E é isso aí. Então tá, cara. Te Valeu. agradecer por essa 1h30 aí de conteúdo, cara. Tem Obrigado, muita coisa. obrigado. Obrigado por se abrir, meu. E acho Valeu. que eu sempre faço questão de agradecer, porque eu sei o quanto dói, né, hoje, que nem eu contei a história do 1.200.000. Cara, quem viveu isso comigo naquela época sabe que a tendência de pular de uma ponte era bem perto. Então, assim, que bom que a gente consegue estar aqui, consegue contar essas É coisas. difícil não ver a luz no fim do túnel, né? É muito difícil, cara. Pô, tá louco. Tu imagina, assim, daqui a pouco, do dia pra noite, uma dívida de 1.200.000 reais. Tá? Então, assim, essas angústias todas que a gente já passou, que a gente continua passando, mas é mais isso, assim, tá calmo. Uhum. Vai dar certo. Tá ruim, mas tem um plano, vamos seguir o plano, vamos lá, vamos de novo. Somos pessoas, eu sempre falo, né? Somos pessoas corretas, somos pessoas do bem. Passar são provas, a gente não vai desistir. Mesma coisa, não vamos desistir, vamos atracar, vamos continuar fazendo, vamos continuar nos relacionando. E... Essa legal. gurizada nova aí, né? Essa gurizada nova, eu acho que primeiro valorizar quem tá começando, né? Se manter assim, vamos dizer, não se jogar assim pra daqui a pouco quebrar, Uhum. mas também quem já quebrou ou quem... Cara, acontece, só eu acho que não dá pra baixar a cabeça e não dá pra fugir. Perfeito. Exatamente. Acho que é isso aí, tem É isso aí. que Continuar com coragem. continuar e tem que ter resiliência. E quem quer chegar lá tem que ter paciência. É isso aí. Uhum. Meu, muito obrigado. Valeu. Paloma, Obrigado. Valeu, As pessoas que estavam até Não. aqui até agora. Exatamente. Aí elas viram isso aqui. Elas viram como é ir pro fim do túnel. Aí viram como sair do fim do túnel todo o caminho e elas não curtiram, elas não compartilharam, elas nem seguiram. É Então, por inacreditável. favor, gente, é o nosso único jeito de esse conteúdo chegar para mais pessoas é quando tu curte, compartilha e comenta aqui o que achou da história e principalmente quem tu quer ver aqui no podcast com a gente. Não, e certo? também lembrando que ele abriu um setor de RH, né, no meio do nosso podcast. Então, se tu ficou interessado, responde ali nos comentários ou chama o Matheus também nas redes deles, mas saibam que a gente tá aí pra isso também. @Mateus em Busca.
Isso É aí. isso? Obrigado, Com H. pessoal. Valeu. E aí, Gabi Valeu. Rec, vem tu com as tuas redes sociais também, né, Gabi? Opa, esse estúdio maravilhoso, @Estúdios Combo. Aí, além de mandar o teu currículo lá pro RH do Matheus, você ainda pode vir aqui e gravar teu conteúdo. Olha aí. Olha aí. Mas olha só que genial. @Anne Bianchi e eu mesmo, né? O Gabi.rec. Isso aí, coisa maravilhosa. Certo, gente? Falou, muito Valeu. obrigado. Beijo, beijo, beijo. Tchau, tchau. Obrigado.